Eles não querem ser jogador de futebol, ele quer o status. Porque se ele quer ser jogador de futebol, se ele jogar na 4ª divisão, na 5ª divisão, em qualquer, ele vai ser jogador. Os pais hoje, mais ajudam ou mais atrapalham? Mais atrapalham. Mais atrapalham, porque eles querem ser, eles não se colocam no lugar só de pais, eles se colocam no lugar de treinador do filho. E quando não é no campo, é em casa. E aí é que é o problema maior, porque ele quer substituir o técnico. O pai quer viver o momento do filho. Por que não tem o número 9? Porque acabaram com o 8 e com o 10, que era quem fazia o 9 jogar. Com 2, né? Com 6. Entendeu? Então começou, aí pegaram os nossos... também. E foi... Acabaram com o futebol. Até que ponto a tecnologia ajuda e atrapalha? Os Estados Unidos conseguiu o equilíbrio, porque o que é calculado pela parte de tecnologia? Tua qualidade técnica, teus números, através do que você tecnicamente consegue executar dentro de campo. Não exatamente só usa a tecnologia para que a tua performance seja melhor, mas é pegar lá o básico bem feito, quantificar e te abrir a oportunidade. Eu acho que usar nesse sentido, totalmente benéfico. O que vocês veem para os próximos anos? Vamos perder a Copa de novo. Fala galera, bem-vindos a mais um ChecksCast. Eu sou o Samuel Lopes. Eu sou o Fábio Yamamoto. Nós somos sócios da Checks, empresa de consultoria financeira e outsourcing. E hoje a gente está aqui com dois convidados ultra especiais. Ultra especiais porque são amigos do coração, porque são profissionais extremamente competentes e simplesmente trabalharam os dois no melhor clube do mundo, Sport Clube Corinthians. Não tinha como ter outro lugar melhor para vocês terem passado, não é? Fala, vocês enquanto profissionais do esporte, tinha outro lugar para passar? Melhor? Não tinha. Já começa a entrevista querendo enrolar vocês, né? Querendo colocar vocês na sinuca aí, ó. Não, sinuca não. Bom, o Bruno é corintiano de coração, jogou muitos anos lá. O Marçal, ele finge que não é, mas eu sei que ele é. Ele disfarça. Disfarça um pouquinho. Eu sou um pouco Luso, um pouco Corinthians, um pouco São Paulo. Mas eu sei que no fundo é corintiano. Não adianta você mentir, e as câmeras estão aqui para isso hoje, tá? Obrigado de coração por vocês terem vindo aqui. Bom, o Bruno mais uma vez, na outra vez o Bruno veio aqui de host comigo pra gente entrevistar o Ivan Moré, e hoje tá aqui para ser entrevistado, até porque assim, o Bruno, né, depois da carreira de futebol, ele foi ser empresário, e hoje a gente vai descobrir. É mais difícil você lidar com a Gaviões ou com o governo no Brasil? Rapaz, essa vai ser... Já começa a pergunta bomba. No atual momento? No atual o momento. governo está dificultando mais, viu? Quem? O governo dificulta mais aqui. Pro empresário? A política atrapalha mais, cara. Não é? A Gaviões ainda tinha momentos de vitória ali que você deslanchava. É, né? Com a torcida, às vezes, ainda você comemora, né? Com o governo, difícil de comemorar, né? O governo é difícil a gente comemorar alguma coisa, né? Não tá um cenário muito animador. Não tá um cenário... Você sabia que ela incentivava até o fim. Entendi. Incentivo do governo, não conhecia ainda. Quantos anos foram de Corinthians, Bruno? 14 anos. 14 anos. 6 de base e 8 de profissional. Bom, o Marçal te treinou lá também, né? Eu acabei pulando a categoria que o Marçal era treinador, cara. Então, assim, ele era treinador do B. E quando era pra eu ser o jogador da categoria dele, eu acabei pulando direto pro profissional. Entendi, então, você não quis ir jogar com ele. Não, eu não achei ele uma pessoa muito legal. Então, pegava muito no pé. Você sabe que bravo, cara. Eu sei disso. Você sabe que tem uma história que eu fiquei sabendo, que o Fagner, depois de muitos anos já que tinha, né, jogado com ele e tudo mais, tinha sido atleta lá da base, ele escondia as tatuagens por conta do Marçal. Você sabia disso? Jogador clássico com ele, cara. Não é? Camisa pra dentro, meião lá perto do joelho, não cobrindo o joelho, chuteira preta. Fagner, tá um puta calor, 35 graus, que você tá de moletom. Era pra esconder as tatuagens. Né? Ele sempre jogava de térmica. E detalhe, em Juazeiro do Norte, hein? Em Juazeiro do Norte. Caramba, você imagina isso? Não, o bicho era bravo? Era Por que você tem esse perfil de bravo? Nada, não era bravo. A verdade é que... É exigente, fala. A disciplina. Acho que tem que pautar tudo. Se você não tem disciplina, e ela tem que começar na base, é o que está faltando hoje. Então sem disciplina, você não chega a lugar nenhum. Você acha que a molecada hoje está muito solta? Bastante.
Não existe uma cobrança, não é uma cobrança firme, né? Não só no aspecto esportivo, mas no aspecto de conduta, até fora do campo, na formação. Depois do profissional é outra Mas aí coisa. você está falando em que idade? Desde a tenra idade, você começar logo infantil, juvenil, e o júnior também, né? Essa transição ela é muito importante, e você ter disciplina e o comando tem que ser forte. E eu comecei, né? Eu convivi com alguns treinadores realmente disciplinadores, que hoje talvez não tivessem espaço na forma que o futebol tomou. Mas eu vou pegar um gancho aqui, porque eu sei que você, por exemplo, é um cara que acha que hoje falta espontaneidade no jogador, né, brasileiro, e que a molecada, muitas vezes, ela é mais valorizada, eventualmente, pela altura, pelo posicionamento, do que pela habilidade, pela diversão que a gente sempre viu nos jogadores brasileiros. Como é que você consegue, assim, né, enquanto treinador da molecada, assim, aí eu tô falando de criança mesmo, ser duro e, ao mesmo tempo, não tirar essa vontade deles de brincarem, de se divertirem, de estarem ali aproveitando o momento jogar? Eu falo que é o famoso chicote com mel, né? Uma lambada e outra lambida. É uma questão de você gerenciar bem, porque o futebol antigamente era muito espontâneo. Era aquela coisa bem livre, coisa bem solta, da rua. Então, vinha da rua. Então, qual que era a obrigatoriedade? Você se divertir, né? E parou de levar isso também, que acabou, né? Acabou a várzea, acabaram-se os campos da periferia, né? Terra. O menino hoje, com 14 anos, ele está correndo atrás de outras coisas, né? O menino da periferia. Esse menino da periferia, ele tem pouco espaço hoje, porque hoje ele tem que lutar pela vida. E antigamente não, você era mais solto e essa espontaneidade você levava para dentro do campo. Sem contar dos treinadores, né? Que hoje os treinadores são muito catedráticos, né? Então eles cobram muito, o futebol virou praticamente uma ciência, né? E deixou de ter aquela espontaneidade, aquela criatividade. Muita tática, pouca diversão. Muita tática, pouca diversão, e o menino tá meio que engessado, já desde novo. E ele... Você concorda, Bruno? E eu lembro, assim, até teve um tópico que a gente acabou mencionando aqui com o Ivan Moré, que a gente falou nisso também, de que tem uma outra questão, que hoje a molecada ali né, você pegar de 14 anos, que nem você mencionou, o cara, às vezes, ele tem mais interesse hoje em ser influenciador, né, ou partir para alguma coisa do digital do que jogar bola. A proposta atrai mais, né? Até porque você tá ali no mais conforto rápido, da sua casa, só no teu tempo, no teu time, não do jeito que as outras pessoas querem, né? E concordo plenamente, porque assim, acabaram-se os formadores das bases, né? O treinador que realmente é um educador. Hoje você tem treinadores que vão lá, estudam tudo, mas ele não tem mais esse feeling de pegar o moleque e realmente lapidar ele. Então, não era só o Marçal dentro do Corinthians. Era de cada categoria você tinha um treinador que lapidava os meninos. Então, assim, você passava por um clive de exigência. Na hora que você subia, você fala, cara, agora eu já tô preparado. Não, agora que vai começar a dificuldade. Aí, de novo, você se adaptava, você lapidava de novo o menino. Na hora que ele subia, era um cara que queria ainda mais, porque você tá chegando no profissional. Então, a exigência era muito maior. E eu acho que essa busca por qualidade técnica, né, e até que eu acho que falta um pouco hoje ainda a leitura de jogo própria, não só o rondo, que eles gostam tanto hoje, né, o tic-tac. Eles querem realmente entender a sua especialização na sua posição. Então, por exemplo, às vezes o Marçal estava dando coletivo. Só que tinha outro preparador ou outro treinador dentro do staff que estava fazendo cruzamento com o lateral e com o atacante fazendo finalização. O preparador de goleiros estava ajudando os volantes, os zagueiros na bola aérea. Então você tinha várias especializações acontecendo no mesmo treino. Hoje você tem muita aproximação, muito treino rápido, com muita tecnologia ajudando a não treinar excessivamente, mas que ao mesmo tempo você perde tempo de qualidade com aquele jogador, né? A evolução dele. Então, essa retirada de bons profissionais, bons educadores, eu acho que é o que está tendo agora esse déficit na parte profissional. Quando você descobriu que você seria mesmo jogador, porque enquanto você está jogando ali, né, entendo eu, sei lá, 12, 15, você está ali com expectativa de que você vai ser profissional,
né? Mas você não tem certeza. E muito provavelmente você também deixou muitos amigos para trás que queriam ser profissional e não conseguiram chegar. Grande maioria. Quando você descobriu? E como é que foi também esse adeus, dos amigos? Só depois do primeiro jogo de titular do profissional. Só depois? Só depois. Antes disso você não tinha certeza de que você seria? Não, e isso não é nem falado, pensado, exigido, porque é tão difícil e o tempo todo você é provado e testado e questionado na base, que ao mesmo que você... Por exemplo, eu pulei categorias, por exemplo, a do Marçal, que era como se fosse hoje, se a gente fosse comparar o aspirante. O aspirante. Né? Era a última barreira do profissional ali. Como eu pulei, o menino de 17 anos atropelou os de 18 e 19, então, teoricamente, ele já é profissional, vai viver disso. Não. Se eu não, pelo menos, se eu não desse o meu máximo lá, ou se eu não agradasse o pessoal que estava lá em cima, aí o tombo era maior. Eu não voltava nem para a categoria de base ali. Né? Então, você não tinha essa certeza e não conseguia, até porque o seu contrato é amador até que você mostre qualidade suficiente para assinar um contrato profissional realmente. Quanto tempo demorou isso? Aí que tá. Entra dentro da complexidade de ser um jogador, um atleta. Na verdade, eu prefiro a palavra atleta, tá, Fabi? Que aí separa um pouco o joio do trigo entre a categoria. Assim, Taça São Paulo 2004, campeões. Taça São Paulo 2005, campeões. Brasileiro 2005, campeões. Então vamos colocar aí 2 anos provando a qualidade técnica, física e tática, para que realmente batesse o martelo e falasse, não, agora ele realmente tem status de jogador profissional. Agora ele não desce mais para a base e ele vai seguir com o elenco com 19 anos. Com 19 anos, no seu caso, tem alguns que... O que para a época era realmente importante, né, já nessa fase, assim. Sim. Mas hoje mudou um pouco. Hoje o menino, ele com 16 anos está profissionalizando e a categoria mais complicada, eu acho, é a sub-17. Porque eles estão e não são, mas pensam que são. Né? E se você pergunta, todos eles acham que tem condições de jogar, que eles vão assistir as outras categorias. No sub-20, né, já é um pouco diferente, ele já está vivendo ali com o profissional e ele começa a saber as condições dele. Olha, não dá, mas o sub-17, e ainda mais com agora a influência dos empresários, é complicado você lidar, é uma categoria muito difícil. É como eu falei, eles não são, pensam que são, né, e eles só estão ali. Então é complicado. Antigamente, bem lá atrás, você disputava a Taça São Paulo, era até 20 anos, e ninguém tinha contrato profissional. Você ia só após a taça e todo mundo fazia. Hoje não, hoje na taça você tem menino de 16 anos já profissionalizado e aí começa todo mundo já achar que ele tem condições de estar no profissional. E o caminho é muito grande. O Corinthians foi o único clube que teve o Corinthians B que foi campeão. O Palmeiras fez, participou há alguns anos, nunca foi campeão. A Portuguesa também nunca foi. O Corinthians foi campeão. E com um detalhe, revelando e subindo meninos para o profissional, porque essa transição ela é importante. E você perde muito jogador. Entre os 20 e 23 anos, você perde muitos bons jogadores. Né? É complicado. Mas isso também não tem um pouco a ver com os meninos estarem indo embora cada vez mais cedo também? E os clubes... Meio que os próprios clubes acabaram criando isso, né? Profissionalizando a molecada mais cedo. É que você tem um volume muito grande de atletas, né, Fábio? Se você for pensar na quantidade de meninos que são realmente, uma palavra ruim, mas abandonados dentro dessa categoria, entre essa ponte de profissional e base, para aqueles que são vendidos, né? Você pode falar, hoje você vai ter meninos mais saindo com 16, 17 do que 20 a 23. Né? Porque se ele não passou os 18 e 19 para o profissional... o valor de mercado dele já é outro. Então, assim, ele tem que estourar igual o Kaká estourou com aquela idade para que ele realmente tenha um valor de mercado. Se não, eles preferem um menino mais novo, né? E como é que foi? Porque assim, né, tem até um corte do Ronaldo Fenômeno que ele fala que a grande maioria dos jogadores profissionais, depois de 5 anos, estão quebrados, né, por mais que ganhem bastante dinheiro. E você você se aposentou cedo, ou seja, em tese, você não deveria ainda naquele momento estar pensando numa aposentadoria. Você parou com 29, não foi? 29, isso. Por questões físicas.
E teve que fazer uma transição de carreira. Então, assim, como é que foi sua geração nesse sentido? A galera se preparou, não se preparou? Teve muita gente que realmente, depois, né, do profissional, acabou perdendo tudo. E como é que foi a sua preparação? Hoje você está com a Brave e com um projeto de intercâmbio, mas como é que foi logo na virada ali, quando você saiu? Conta pra gente. Não, assim, em proporções, a grande maioria se deu bem financeiramente falando. Nem todos conseguiram manter a excelência financeira ali. Mas desde a primeira Taça São Paulo ali até a segunda, as duas gerações de 84, 85, tem até 83 ali também. Vamos colocar de 83 a 86, né? 86. Que a gente fala no ano que a gente nasceu, né? Para quem, né, tá acostumado. Então, a geração que nasceu de 83 até 86 ali, subiram praticamente todos. Pelo menos os titulares e mais alguns reservas ainda, subiram para compor o elenco profissional. Então, você não despediu de muita gente ali. Não, todos esses tiveram um momento maior no profissional junto e depois cada um teve a sua negociação e aí sim foi dispersando. Então, uma proporção bem alta. Foi 2004, 2005. Pô, e subiu muita gente numa época que o Corinthians tinha um time muito forte, né? Tava finalizando aquela geração multicampeã. Né? Ainda tinha alguns cobras que a gente chama, né? Tinha uns caras, uns medalhões ali. Bastante. Mas já estava nessa transição. Já estava. 2004 brasileiro já ainda estava lá, 16º, 17º ali. E depois a gente acabou subindo, fez uma campanha legal. Porque 2004 não era a época do Tevez, Mascherano? Eles chegaram. Sim. Tevez, eles chegaram em 2005. Já estava numa outra formação. Veio a MSI, trouxe investimento. Aí dá uma segurada na molecada de subir. Não, porque a gente... Aí que tá. A gente conquistou o nosso espaço em 2004. O brasileiro, pela campanha que foi, quando a gente começou a jogar e como terminou, a gente ganhou uma certa moral. Entendi. Né? Os meninos do Terrão, que com um histórico de 2 Taças São Paulo, que tem uma visibilidade bacana, conseguiram segurar uma onda legal. Então, né, terminamos de titular, jogando bem. O Wendel, Betão, Rosinei, Coelho, Fininho, eu... depois até o Newton, o Jô, a Buda, Elton. Uma galera que seguiu mesmo no profissional. Uma galera. E aí a gente tinha um certo prestígio ali. Então em 2005 juntou essa galera que veio através da MSI, mais algumas contratações, Gustavo Neri, Carlos Alberto, Roger, veio uma galera de peso ali. E a gente teve êxito também no Brasileirão. Então meio que foi só se solidificando. E aí a galera que foi sendo vendida num preço bacana. Os outros mais... alguns que não estavam jogando por muito tempo estavam sendo emprestados para ganhar um pouquinho mais de experiência também. Então, assim, eu não dei tchau para muita gente, porque o contrato ainda, vira e mexe, eles voltavam pro clube e eu continuava lá. Mas é uma exceção muito rara. E na verdade, tudo isso que está acontecendo com o Palmeiras agora na base forte, o Corinthians teve. Só que a gestão desses meninos e a negociação, aí é que é o problema. Mas em termos de qualidade de jogadores, o Corinthians sempre foi muito forte e revelou muito. Essa mesmo, desse ano, essa geração 83, 81, até 81 também, 81, 82 era muito forte, que já estavam... O Corinthians disputou o campeonato da B, que era até 23 anos, o Corinthians disputou com jogador 84, 85, 83, 82, então era muito forte. E tinha jogadores ali, e quando eles subiram, quando eles fizeram um brasileiro muito forte, 2 vezes sequente, ganharam a taça, a geração do Corinthians, tecnicamente, individualmente falando, eu digo que era mais forte que a do Palmeiras agora. Os jogadores eram muito fortes. Só que foi uma questão de gestão, né? Então isso que eu ia falar, né? Você vê, a gente estava falando do empreendedorismo e da política que ferra o empreendedor, mas nos clubes também, né? A má gestão, ou ela acaba com o negócio, ou ela dá uma perspectiva diferente. O Palmeiras agora está organizado, por isso que ele totalmente tem uma perspectiva organizado. Se você pegar gestão de empresa, né? Se você individualizar os nomes, os jogadores, tem muitos deles que ainda estão aí, daquela geração toda. Quantos não teria auferido para o Corinthians tudo isso? O Corinthians nem soube ganhar dinheiro com toda essa geração que subiu. Né? Na verdade, acho que ele acabou ganhando com o William, Jô. O William saiu no susto também, né? Na época, assim. Foi de novo, uma má gestão de campo, porque
era uma geração de base que estava sustentando a equipe ali em 2007, com algumas contratações pontuais que não deram certo, não tinha liga para o Corinthians. E aí a base teve que sustentar a outra geração de base, que era Everton Ribeiro, William, Dentinho, a Ju. Você jogou, né, nesse ano aí. Eu tenho pra mim que se o William tivesse ficado no time, talvez não tivesse caído. Ele tava comendo a bola. Nossa, cara, é difícil, porque assim, não era só o campo, cara. Eu sei, mas fazia uma diferença foi ali. complexo. Na verdade, sim, eu acho que, não sei se eu contei da outra vez, mas tinham apostas na federação de que o Corinthians cairia naquele ano, já no começo do ano. Ah, Um treinador nosso trouxe isso pra gente e a gente falou, imagina, no Corinthians, não tem a menor possibilidade. Até o último jogo, você acha que não, né? E aí as coisas foram acontecendo, né? E politicamente, internamente, dentro de campo, aquele bando de contratação, né? Não falando tecnicamente dos atletas, mas que não fazia sentido para aquele momento. Tinha outras peças que já estavam ali para suprir aquela qualidade. E aí não jogaram, o ambiente ficou ruim, porque gera uma competitividade ruim para o elenco ali. Aí as brigas, os resultados, interno, externo, entra e sai da MSI, bom... É uma bagunça toda. Tragédia nunca é um fator só, né? Não acontece por causa de uma coisa, é um conjunto de coisas sempre. Mas voltando a essa parte da transição, empreender, de fazer a transição, aí que tá, tudo vem do perfil do atleta. Tudo acho que olhar a transição, olhar o que você é ou onde você está com um fator profissional, de um ângulo mais profissional. Eu sempre tive na minha cabeça que aquilo ali era meu trabalho, não era meu status. Eu não era, de novo, um jogador, eu era um atleta profissional. Eu acordava cedo, chegava cedo, treinava o pré-treino, o treino, o pós-treino. Aí tinha um descanso, pré-treino, treino, pós-treino. Isso numa grande quantidade de dias, além das viagens, concentração e tudo mais. Então, era a minha profissão. E tendo e vendo, estudando a minha profissão ali, eu sabia dos momentos que eu estava passando. Enquanto estava ganhando o campeonato, poxa, nem penso em aposentar. Quando eu comecei a machucar, instantaneamente veio na minha cabeça. Tá diminuindo a minha puletinha. Machuquei a primeira, na sequência machuquei a segunda. E o timing que isso acontece também diz muita coisa. Eu machuquei a primeira, mesmo sem saber, mas com a negociação de ser vendido para a Europa. Volto, não tem mais espaço, porque já era um elenco que estava muito bem formado. Para Inglaterra, né? Isso, iria para Inglaterra ali jogar uma Premier League, que financeiramente teria resolvido minha carreira, provavelmente. Mas aí eu retorno de lesão, já tem Christian, Ralf, Paulinho, Elias, entre outros atletas jogando muito bem e o time performando. Decido sair pro Figueirense. Volto a machucar lá, volto pro Corinthians, machuco novamente no Corinthians, saio, machuco novamente no Bahia. Aí a minha transição já começou a ser no sentido literal. Falei, cara, com uma cirurgia já é difícil você ter mercado, com duas, muito difícil. Com três, o status já tá garantido na tua testa ali, que é jogador que vai machucar. Com 4, é certeza de aposentadoria ali. Ainda tento mais alguns anos, 2, 3 anos ali, jogando em clubes pequenos, mas já sabendo que o futebol acabaria antes do previsto. E aí, nesse momento, você já começou a pensar lá na frente. O que eu vou fazer quando parar, né? A primeira atitude é descansar, sair desse ambiente. Eu preciso olhar com uma visão diferente. Então, até tive uma conversa com o Fábio Carilli na época, que ele me fez um convite. Na verdade, foi uma conversa, não foi nem um convite, mas ele falou, pensa nessa transição. Você tem uma inteligência diferente, né? Uma visão de jogo diferente. Você tem muita característica de fazer parte de uma comissão técnica. Né? Então, vê com o Andrei se ele de repente não te traz um curso legal, se te coloca em contato com alguém legal para você vir para a própria comissão do Corinthians, talvez. Falei, cara, eu só preciso, por enquanto, sair de cena. Eu preciso sair desse cenário fisioterapia, treinamento, jogar, não jogar, machucar, voltar, superar e... sabe, resetar de novo. E aí, assim, eu fiz, né? Joguei mais 2 anos fora o contrato do Corinthians ali, né? Joguei por mais 2 anos. Me aposentei sem avisar nada, sem falar com ninguém, não queria nem contato com ninguém ali. E fiquei fazendo artesanato em casa com a minha esposa. Então, essa foi minha transição de empreendedor, que ela abriu uma empresa, né? E aí eu fiquei ajudando ela, entendendo ali como vende, como compra, custos de operação, né? E lucro e tudo mais.
e ao mesmo tempo começou o intercâmbio. Né? Já nessa época, então. Nessa época começou, teve aquele churrasco que teve o assunto, a anteninha subiu, e cara, através do esporte eu consigo entrar nesse meio educacional e ajudar, né, meninos e meninas, né, através daquilo que eu sei, ainda sem ter essa pressão, sem ter essa cobrança, e trazendo uma possibilidade que nem eu tive no maior clube, né, dentro de dimensões no futebol hoje. E aí eu comecei a me aprofundar um pouco mais, estudar um pouco mais o case, ia para campo com os meninos, orientava a questão tática, técnica, disciplinar. Então foi ali que começou essa transição de entender que estava mudando o cenário, né? E aí eu fui estudar, né? Eu fui fazer curso de liderança, gestão, administração, até computação, né? Porque a planilha, essas coisas não é a rotina de um atleta, né? Então eu tive que aprender tudo, perguntando muito, né? Vivenciando e apanhando muito. E as coisas foram acontecendo aos poucos até que iniciou o processo da BRA Sports em Jundiaí e depois a Brave aqui em São Paulo. Foi se transformando, né? Mas uma coisa que eu acho que deve ter ajudado também é no caso da assistência social, né? Porque o Corinthians implantou assistente social e começou a orientar os meninos todos, porque não tinha. Nem o Corinthians e nem ninguém, na verdade, né? O primeiro clube em São Paulo a implantar assistente social na base foi o Clube Atlético Juventus. E depois, esse mesmo grupo de assistente foi para o Corinthians. E nós conversávamos muito a respeito disso. E a aproximação da assistente social foi indo, então houve uma preparação, não para ele, mas de uma forma geral. Porque tiveram outros meninos também com problemas, e a importância de se ter... Todo mundo falava que na base precisaria ter um psicólogo. Eu dizia o seguinte: antes do psicólogo precisa ter um assistente social, porque nem todo problema psicológico, né, ele tem origem ali dentro, a origem dele é social. E depois, e o complemento, então os dois é interessante, mas no meu ponto de vista, e no Corinthians foi Por importante. Prioridade, você entendia porque, que a assistência social ainda era mais exatamente, urgente. E no Corinthians, inclusive pela localização do Corinthians, de onde vinham os garotos, porque é problema. Eu acredito que deva ter ajudado. Você tem ódio no seu coração, não tem? Porque você jogou no terrão e agora eles... A melhor fase. A melhor fase era o terrão. Mas é importante isso, porque assim, passando literalmente por isso, tiveram alguns psicólogos lá que o trabalho não foi aceito. Não, é? Não foi. Pelos Inclusive no B. Ali. Na verdade, sim, a gente respeitava o profissional, mas aquilo era tão longe da nossa realidade. Não, pelo manuseio que tinha da profissão. Porque assim, se você pensar, né, tipo, a gente tá falando de quanto tempo atrás? 15, 20 anos atrás. 20 anos. Hoje ainda eu tenho um monte de amigo que não fala, por exemplo, que faz terapia, que tem vergonha, sabe? Sim. 20 anos atrás... Pior mais pra homem, sabe? Então, mas é que tá, não era nem pro homem, era pro moleque. Pro moleque, mas mesmo tava assim, no status ele aceitar Corinthians. aquele... Até o pai às vezes ia zoar com ele, sabe? Não, mas eu acho que não é nem pela zoação do psicólogo, mas eu acho que ela pelo metodologia aplicada. Se você pensar, ele chegava com o conceito como se ele estivesse tratando empresas ou profissionais. E tava tratando com... Com molecada, né? Menino Crianças, totalmente garotos completo novos. ainda, entendeu? Aproveitando o gancho, Marçal, a gente estava falando também, né, da mudança do futebol com relação às exigências dessa molecada. E o contrário? O que você vê hoje de diferente, né, de 20, 30 anos atrás, na molecada? Como é que aparecia essa molecada lá atrás e como é que elas aparecem hoje? Aí eu tô dizendo assim, tanto tecnicamente quanto psicologicamente. Mudou bastante, porque, é como eu falo, eles não querem ser jogador de futebol. Eles querem ter aquilo que o jogador de futebol pretende. Porque se ele quer ser jogador de futebol, se ele jogar na 4ª divisão, na 5ª divisão, em qualquer... ele vai ser jogador. Não, ele quer ter o glamour que tem os grandes jogadores. E não é para todos. Ele quer o status. Então, se ele quisesse... E outras coisas também, que hoje você tem mais opções. A opção que nós tínhamos era jogar futebol. A nossa diversão era o futebol. Hoje você tem muito mais jogadores de futebol de videogame,
né? E comentaristas também, né? De videogame. De videogame, né? Do futebol no game, do que no campo. Então existe uma diferença. Então ele não tem mais aquela alegria e ele não suporta a pressão que você tem. Porque eles acham que é fácil chegar lá e jogar. Mas eles não têm essa vivência da rua que se tinha, aquela coisa de se divertir. Então eles vão imaginando, né? E a cobrança de pais também, né? A influência, hoje eu digo que a profissão que mais cresce no futebol é de pai de jogador de futebol. Porque o investimento que eles estão fazendo nos filhos, já desde a tenra idade, 7, 8, se tem meninos de 6 anos, pais de 6 anos investindo em personal training, investindo tudo. Caramba, 6 anos. 6 anos. Eu tenho conhecimento, em 6 anos o pai, olha, já tem condições, então ele perde aquela alegria, ele não é criança, ele não brinca, ele não se diverte. Aí quando ele vai para um clube, ele já chega sendo cobrado, então ele não tem aquela coisa da espontaneidade. Então está muito mais difícil hoje. E tem talentos, mas ele não se diverte, então ele não quer ser jogador, ele quer ter o glamour lá, ter tudo, o dinheiro, ele quer ser o Neymar, carrão. ele não quer ser o jogador. Ele quer ser rico e famoso, né? É o que o Bruno falou. Né? Futebol é uma profissão, na realidade. Né? Deveriam primeiro encarar o futebol como profissão. Mas, na verdade, ele quer chegar e já ser estrela, já ser famoso. Porque é complicado. Tanto que isso aí é grave, que a Federação Paulista proibiu, e já outras federações também estão proibindo, a presença dos pais nos campeonatos sub-11, sub-10. Está proibido a participação dos pais. Tamanha cobrança. Aconteceu um lance agora, no final de semana, um menino num jogo, ele subiu na bola. Espontâneo, subiu, e é alegria se divertir, fez um drible, o menino é até bom. O árbitro, atendendo o público, que eram pais do adversário, cobravam, porque ele já tem cartão, tem que expulsar, e o menino queria se divertir. Tá? Sem contar que os treinadores na base, hoje a grande maioria, engessam o menino, é muita tática. E quando na verdade eles tinham que se divertir, não, eles já vêm com tática, vêm com prancheta, vêm com tudo isso, e o menino, quando ele tiver 15, 16 anos, ele está enjoado já disso, porque aí a partir daí ele começa a ter essas cobranças, então tá meio complicado. Meu sobrinho joga futebol, tá tentando também, né, ser profissional, mas eu vejo muito isso, eu vou nos jogos dele e tudo. Eu vejo muito isso, às vezes, cobrança, né, de quem tá na torcida e às vezes dos próprios treinadores. Os meninos fazem uma graça ali, um chapéu, alguma coisa assim, e ele é cobrado de forma negativa ali, tipo, porque não é pra fazer isso. Exatamente. Ao invés de incentivar um lance que é bacana, bonito, não. Na verdade, eles são cobrados pra não fazer isso porque tá desrespeitando, tá fazendo firula, não tá jogando sério. Sem contar o aspecto acho físico, estranho né? Isso, né? Sem contar o aspecto físico. Eu ouso dizer que se hoje o Pelé aparecesse para fazer teste num clube, ele seria rejeitado. Passaria. Magrinho, fininho, pretinho, magrinho, fininho, totalmente canelinha fina, com 14 anos. Um Messi da vida? Não, com certeza. Não é que é baixo? Então não ia, porque traçou-se o tipo, tem que ser... Não, e nós, pega os nossos jogadores, os grandes jogadores nossos, nunca passaram mais que 1,70 m, 1,72 m, né? E hoje eles cobram porte físico, né? E do meio para frente os artistas praticamente são todos anões, né? Poderia dizer assim. Acho que hoje ficou... Ronaldo passa um pouquinho. Existem as exceções. Não, mas hoje eu acho que passou um pouco... muito a se dar a importância do que vem de fora. Então, assim, nós éramos moldados, tanto pelo futebol, quanto pelo staff, quanto pela cultura do clube, a saber lidar dentro de campo com as adversidades. Então, você era muito mais flexível e adaptável a qualquer jogo. Cara, era batata, todo jogo da base do Corinthians era princípio de briga, de confusão, né? Independente se o cara tá jogando bonito, se tá driblando, se tá chutando, se tá... Cara, nós tínhamos direito à malandragem. Malandragem saudável. Não a malandragem ruim, no sentido. Mas o cara ia pedalar, o cara ia tentar o elástico, o cara ia tentar a caneta. A consequência daquilo, ele já sabia o que ia acontecer. Mas não de imediato vindo da arquibancada, do banco de reservas ou de um diretor. Não, na próxima jogada que o meia tentou fazer graça comigo, ele ia tomar um pisão no tornozelo. De maneira pensada.
Ele faz a malandragem dele, eu faço a minha malandragem. A gente Tá tudo entende, vê certo. quem que consegue se superar dentro do campo ali ou da posição e segue o jogo. Né? Você tinha permissão para ser criativo e permissão para impedir a criatividade. Hoje você é julgado pelos dois, Sim, de pelos maneira negativa. Exato. Né? Você acha que até independente do futebol, né? Mais ou menos que nem assim, se a gente é um considerar... retrato do externo. É, né? do externo. Se a gente considerar na nossa época, né? A gente ainda mais velho, as brincadeiras, o bullying, né? Era um O que negócio... era brincadeira virou bullying. Era uma brincadeira, traumático. muitas vezes, lógico, sempre tiveram exageros e deveriam sim ser contidos. Mas se resolvia na Mas- hora. mas Putz, hoje... Você brincou comigo, eu não gostei, não entrou em Tá entendimento, chegando numa a gente situação que você, trocava né, a gente tava vocês, brincando né? nisso, que você não pode falar absolutamente mais nada. É. Né? Não vou falar aqui, não. Vamos cortar. A plataforma não deixa. Da plataforma não deixa. Explica pra gente o intercâmbio da molecada, como é que funciona Boa. isso? Então, só terminando de contextualizar, encerro a carreira em 2014, né? E aí não mexo mais com futebol, porém chega um intercâmbio e aí eu entendo que através de qualquer modalidade que seja universitária, no sentido Estados Unidos, vôlei, tênis, natação, atletismo, várias dentro delas, até o e-games hoje, né? Que você tem no esporte digital. Basquete, lógico, né? Futebol americano, qualquer uma que seja universitária era propensa a uma negociação para bolsa de estudos. Cara, né? Ninguém nunca falou disso. Pelo menos eu, dentro do esporte, eu nunca ouvi, a não ser que esse meu contato era primo da minha esposa, ele é primo da minha esposa, e foi num churrasco de família que eu escutei ele na mesa ao lado, falando sobre o intercâmbio, e eu acompanhava a vida dele, porque assim, ele tentou ser jogador aqui no Brasil, não passou pelo funil, mas recebeu um convite de bolsa 100% para jogar nos Estados Unidos. Ele já tinha também uma educação legal, uma visão legal de mundo, então ele falou, pô, não vou conseguir nada aqui, vou para lá, mas meu inglês não é bom ainda o suficiente. Então a escola bancou para ele uma oportunidade dentro de uma prep school. Essa prep school preparou ele para a parte de línguas e academicamente. Ele foi jogando para aquela escola, depois ele voltou para essa outra escola 100%. Conseguiu se graduar dentro daquilo, virou assistant coach, que é quem faz também o recrutamento de outros alunos atletas a nível mundial, entendeu todo o sistema, todo o esquema e voltou para o Brasil, trabalhando numa escola internacional, montando um programa próprio, que foi exatamente onde começou a BRA Esportes. Então, Entendi. esse primo da minha esposa, mais um preparador físico que também tentou ser jogador de futebol, não passou pelo funil, montaram esse programa dentro de uma escola internacional. E eu, aposentando, entrei junto com eles na formação da empresa. Isso aconteceu lá em Jundiaí. Fizemos alguns grupos de treinamento e envio de meninos dentro das propostas aceitas. E aí, em 2019, começamos aqui em São Paulo. A convite de uma sócia investidora. Ela já conhecia esse primo também, em questão. Fizeram cursos de gestão juntos, de liderança juntos. E ela falou, adoro esse tipo de produto, quero levar para minha escola. E aí, dentro dessa escola dela, nós começamos a também trabalhar os meninos de São Paulo, que nada mais é do que uma assessoria dentro da prática esportiva, acadêmica e pessoal. Né? O que são os pontos que compõem o intercâmbio esportivo? Parte acadêmica, como que o aluno é dentro de sala de aula, como que são boas as notas ou ruins essas notas dele. Linguística, né? Ele precisa ter o inglês, ou pelo menos estar apto a aprender o inglês, né? Você está indo para um país que fala inglês, então tem que entender isso. E a parte técnica, que se compõe se ele é um excelente atleta, se ele é um bom atleta ou se ele é um péssimo atleta até. De repente, você consegue compor e usar esses 3 meios e compondo tudo isso como ele é como pessoa. Pô, eu vou mandar o Fábio para os Estados Unidos. Ele é um excelente aluno, fala inglês fluente, futebol ok, mas é péssimo comportamento. Eu vou mandar o Fábio para lá? Não sei. Eu pensaria. Porque o comportamento para o americano é uma coisa extremamente importante. Eu vou mandar o Samuel. Ele é excelente jogador, fala o inglês, péssimo na escola. Preciso entender todo esse contexto. Assim que eu consigo equilibrar esses 3 conceitos, eu consigo já abrir portas nos Estados Unidos. Ou que pelo menos a escola fala, eu não preciso de alguém que fale inglês, eu não preciso de boas notas, ele só precisa ter a média, mas eu preciso que seja um atleta de seleção. Tem também esse outro viés. Então a gente compõe, a gente fala que é um plano B,
que funciona muito melhor do que o plano A muitas vezes, porque você dá a oportunidade através de uma modalidade esportiva que o adolescente ele faça um caminho muito seguro, porque ele vai andar por conta das próprias pernas, né? Ele tem autonomia dentro daquele caminho, ele se forma, ele não larga a escola, muito pelo contrário, se ele não for bem academicamente, ele não pode treinar para fazer reforço escolar. Se ele não Isso treina, incentiva ele não joga. ele, né, a ir atrás dos outros. É a cobrança que ele tem. Né? Pô, você está vivendo do esporte, você está sendo financiado dentro de um projeto e a única coisa que você tem que fazer é estudar e jogar. Né? Praticar o teu esporte. Entendi. Tá? Então tem todo esse complexo que a gente consegue trazer para os Isso é muito comum lá, né? Isso é muito valorizado lá. E atletas serem bolsistas de universidades também. Sim. Ele precisa entregar nota para ele continuar Ao recebendo mínimo que eles apoio cobram. pro esporte, para que ele pratique o esporte que ele gosta. É isso. Até pela formação dele, porque ele vai representar aquela escola. Sim. Né? Então ele vai sentar numa mesa de entrevista ou representando Vai falar ali em nome. uma mídia, ele tem que saber pelo menos se portar, se comportar. É exatamente isso que a gente está falando, essa disciplina, esse respeito que foi se perdendo, infelizmente, aqui dentro do Brasil. Lá é muito valorizado. Entendi. E traz esse aprendizado gigantesco. Eu vou fazer a próxima pergunta, mas aí eu lembrei de uma coisa. Fazer um corte desse pedaço, você viu, né? Que eu sempre te falei. O Samuel é um excelente jogador. Você viu? Eu ia fazer esse comentário, eu falei, Deixa anotado aí o tempo pra gente fazer um corte, porque... Ele vai tirar só esse vai pedacinho. tirar esse né? pedaço. Bom, né? ele falou. Tá gravado, não tem... Eu ia perguntar, destino só Estados Unidos? Hoje, nesse sistema educacional, os Estados Unidos é o que tem a maior procura e possibilidades. Os Estados Unidos são mais de 4.000 instituições buscando atletas, alunos atletas. Né? A gente não fala atleta-aluno, é aluno atleta. Curiosidade, o cara ruim aqui é bom lá? O moleque? Não mais. Não mais. Não mais. Não mais. Mudou 20 anos isso, né? atrás era. Você tem algumas ligas que não têm exatamente bons atletas, porque ele é realmente de formação. Então, são escolas que não são tão competitivas. E aí, sim, o atleta brasileiro, ele ganha um diferencial nessa. Mas se ele for para as grandes ligas, grandes centros competitivos, ele vai passar sufoco para ser titular. Para jogar no primeiro time. E hoje só futebol. Não, qualquer esporte, qualquer modalidade universitária. Então, vôlei, tênis, natação, atletismo, basquete, futebol americano, e-games. Você tem uma variedade bem grande aí. E aí, cada escola... Como que funciona o sistema lá? Cada escola ela pode se portar ou se colocar numa liga de acordo com a estrutura dela. Então, tem uma escola específica que ela quer dar 5 modalidades de contribuição para a comunidade. Ela vai se colocar dentro de uma liga. Tem uma escola que tem 15. Essa escola já tem uma possibilidade de uma outra liga maior. Então, cada escola decide dentro de um status, dentro de uma contribuição, onde ela quer atuar. E aí ela se credencia para aquilo e ela pode recrutar os atletas internacionais para cada modalidade. E o atleta ele pode fazer mais de uma modalidade nesse intercâmbio ou não? Não Ele é tão normalmente comum, mas pode. Tem atletas que fazem futebol americano e futebol. Parte principal e óbvia, né? A temporada tem que ser em épocas diferentes. E ele tem que ter habilidade para ambas, né? Então, assim, eu sou excelente atleta de futebol, mas gosto de basquete. Basquete é o esporte principal dos Estados Unidos. Você não vai brincar de basquete aqui. Sim. Né? Vai ser competitivo o negócio. Tem muito comum o cara do atletismo com o futebol, atletismo com o futebol americano, futebol com futebol americano, que aí pode ser um kicker, pode ser um running. Você consegue ter essas aproximações. Então, só que é extremamente difícil e muito valorizado, porque assim, enquanto todo mundo tem que entregar a carga acadêmica, que não é simples, você tem uma quantidade de créditos para entregar durante o ano letivo, você também tem a carga esportiva. Então, você tem que treinar e normalmente é um primeiro treino, 5, 6 horas da manhã, acabou o treino, vai para a escola. Faz uma carga horária. Sai, faz o treino da manhã, acabou, volta para a escola, à tarde finaliza mais um treino, depois vai. Em época de competição, tem as viagens ainda. Então ele tem que entregar o trabalho, às vezes na van, na corrida, tudo. Entrega, vai um tutor, dependendo do aluno, vai um tutor, auxilia ele nesse sentido. E ele entrega tanto o esporte quanto a parte acadêmica. Então, para quem acha também que eu vou lá estudar porque é muito mais fácil que o Brasil, esquece. Não é isso que a gente fala. Vai ralar. Você vai ralar muito, só que o processo fim ele é muito mais justo. Bom, Samuel foi lá, o Fábio foi lá, estudou, treinou, jogou, entregou, se formou.
Vai ser jogador de futebol profissional? Vai depender dos seus números. Não vai depender do Marçal fazendo indicação, do Bruno sendo empresário. Vai depender dos números. Quanto tempo você jogou? Quantos passos você acertou? Quantos gols você fez? Quantas assistências? Quantos minutos jogados? O que você ganhou? É complexo também, mas você é draftado através dos seus números. Se você não tem número suficiente, o esporte vai se tornando uma realidade mais distante. Sabendo disso, você foca o teu futuro na parte acadêmica. Porque você vai se formar dentro de um curso específico e vai ter a oportunidade de um network de empresas e empresários naquela região te trazendo para a realidade de mercado. Tem muito atleta que é draftado e prefere o caminho corporativo do que o esportivo. Pela oportunidade dada em questão de salarial, questão de oportunidade de plano de carreira. E aí ele fala, cara, já vivenciei, né, todo o meu ano letivo ou toda a minha carreira acadêmica, eu já joguei em campos bons, estádios bons, com uma estrutura ótima. Agora eu vou pro mercado de trabalho ganhar dinheiro e fazer minha vida. E eles recebem orientação nesse sentido? Total. Toda a escola lá, ela tem uma counselor, né, que ela vai te trazer... Até é legal dos Estados Unidos, deve ter aqui no Brasil algumas faculdades que fazem isso também. Eles sentam com o aluno e eles entendem a aptidão daquele aluno. Então você tem 12 créditos para entregar. E, sei lá, 30 créditos para escolher dentro de matérias. Você escolhe aquelas matérias que você tem aptidão, mais as obrigatórias. Pô, é uma escola cristã? Você vai ter aula de religião, não é para te converter. É para colocar um ponto de vista e você ter algo, né, que você consiga ter um respeito em cima daquilo. Você vai ter as exatas, vai ter as humanas. Então você consegue ter uma base mais aquilo que você gosta. E aí você cria, né, o teu conteúdo. Infelizmente no Brasil, você é obrigado a absorver 26 matérias, 20 matérias, 18 matérias. É muito conteúdo para aquilo que você não tem aptidão. Né? Então, isso também é uma característica legal dos Estados Unidos que consegue moldar a parte acadêmica dos alunos. Lá eles têm, né, enfim, né, primeiro, que idade que é o ideal? Só falo de atletas também, né? Alunos, que aí é a parte educacional, alunos de 14 a 22 anos, 14 é a média. a 22 anos. É o que a gente fala, é o ensino médio, o high school, ou o college e university, que é a faculdade. Tá? Você pode, dentre essas idades, você pode fazer. Até tem a possibilidade também de pessoas que já estão formadas fazerem um MBA, fazer uma pós dentro de algum curso de graduação. Tá. A questão esportiva aí ela precisa ser estudada, se ela consegue agregar ou não, mas tem essa possibilidade também. E são sempre nessa linha de pensamento. Uma boa colocação, uma boa experiência com um fim que te possibilite abrir mais portas. E aí, independente se é na área comercial ou esportiva. Quanto dura normalmente o tempo médio de duração desses intercâmbios? O que nós trabalhamos um ano letivo, né? Normalmente, então, a gente faz o período do contrato de um ano renovável, né, na sequência, a não ser que o menino ou a menina faça muita besteira e aí ele consiga perder a bolsa. É extremamente difícil. Sempre vai ter a escola que vai trazer ele para perto, vai falar, vai conversar antes de tirar uma bolsa. Se envolveu com droga, se envolveu com bebida, com coisa errada, provavelmente ele vai perder a bolsa e vai voltar. E tem alguns, tipo assim, curso de verão, por exemplo, para ter uma vivência? Tem as experiências. Eu sei que, né, vocês fazem, por exemplo, o Gotcha, né, que é um campeonato incrível na Europa. Então, quantos Esse ano foram 98 países, né? Esse ano, nacionalidades, 76 nacionalidades para 1.976 equipes. Quantos 1976. atletas? Atletas 1.900 equipes? Na verdade, eles não veem atletas, eles falam em movimentação de pessoas. Por ano, eles movimentam entre 50 e 80 mil pessoas na cidade. Em uma semana. Em uma semana de competição. Só de equipes são 40 mil pessoas, pelo menos. Né? É isso aí. Mas só fora o... 5 mil jogos em uma semana, né? Esse ano foram 114 campos. 114. Tem algum fora, tipo, esses campeonatos específicos, tem algum de vivência mesmo? Acho que você tinha até comentado comigo outro dia que tem uma cidade, né, que está sendo estruturada lá na Flórida. Isso, eu fiz uma experiência agora em janeiro de 2025, uma cidadezinha chamada The Village. Fica 1 hora de Orlando, né? Uma região que normalmente brasileiro adora ir. E a ideia é assim, eles são um clube privado e esse clube disputa uma liga semi-profissional, que é a USL 2. É como se ela fosse uma liga de verão. Ela é uma Summer Camp ali, uma Summer League, que eles chamam.
Então, atletas de universidades são convidados pelos treinadores de universidades que têm esses clubes para disputar uma liga e elas são muito bem vistas, porque dali, a idade que tem, podem ser draftados ou contratados também por time de MLS. Tem muito time de MLS que tem clube nessas ligas, justamente para fazer o filtro, para fazer a captação de outros atletas. Então, ela é bem quista, né? Dentro do país ali, está crescendo cada vez mais. Então, eu fui conhecer, eu fui entender como que funcionava lá dentro. Para minha surpresa, o clube era uma estrutura muito legal. Muitos brasileiros passaram por lá, né, dentro da estrutura. É gerido por brasileiros também. Mas ele fica numa cidade toda estruturada, toda pensada e planejada para um cenário muito maior do que só esportivo. Assim, eles tinham acabado de construir uma high school que... Desculpa, não tem nenhum clube no Brasil hoje com a estrutura que a high school oferecia. Não tem. Você pode colocar... Nem o Red Bull? Não tem, cara. Não tem. Red Bull Porque é bonito, o que eles tinham é lindo. O Red Bull é a maior referência hoje nossa aqui, né? Mas o que ele tem de futebol, lá tinha futebol e outras modalidades. Né? Então, assim, a questão de área que eles tinham à disposição era muito legal. E eles querem fazer um trabalho todo em cima do desportivo. Só que, assim, eles já são um clube. Eles têm a categoria sub-19, sub-17, 15, 13 e 11. Eles querem montar a Academy, que seria um pouco mais recreativo. Eles já têm a proposta de ir para MLS, então se tornar profissional. Trouxeram e começaram esse ano um college dentro do projeto deles, ou seja, daqui a pouco eles vão recrutar alunos internacionais e vão trazer também uma high school. Então imagina, o complexo vai estar treinando profissional, a base, a academy fazendo recreativo e os alunos estudando, jogando ou estudando a parte de gestão desportiva, marketing, fisioterapia e indo pro campo já estudar e colocar em prática ali. Então, assim, nós fizemos uma parceria com o pessoal, estamos criando grupos de viagem. Então, meninos de 12 a 20, 22 anos podem fazer essa experiência curta, vão ser 10, 12 dias no máximo lá, que eles vão ficar treinando, jogando, vivenciando. E os mais velhos, de 16 a 22 ali, eles vão fazer o tryout, que é a seletiva para serem chamados, caso eles performem bem, para jogar no meio do ano pelo time. E é em janeiro isso agora. Isso acontece em janeiro. Mas e aí, o moleque vai lá, se empolga, adora, quer ficar já para fevereiro. Já aplica, porque também essa proposta é para criar material suficiente para negociarmos uma proposta de bolsa para ele. De repente, o próprio clube ou os olheiros e treinadores que ali estão, que trabalham em outras escolas, podem fornecer, assim como aconteceu com os meninos que foram com a gente. Todos eles tiveram uma boa performance ali, uns mais do que os outros, e um já está nos Estados Unidos estudando e performando. Né? Então, é experiência e vivência na prática. Bom, a gente vai para o bloco 3 aqui, mas antes eu vou agradecer os nossos patrocinadores. Bom, a gente queria agradecer aqui Minotauro Energy Drink, para quem nunca experimentou, ou faça, porque é simplesmente o melhor energético que tem no mercado. A gente estava falando do concorrente aqui, mas foi só por causa do futebol, tá? E também o Cinemark Empresas. Para quem não sabe, Cinemark tem salas disponíveis para empresas fazerem palestras, treinamentos, festas de aniversário. Ó, dá para você juntar lá a molecada toda para você explicar como é que vai funcionar lá fora e levar. E aí já vai direto para o aeroporto. Olha que legal. Aí. Saúde. Pode não ser perfeito em outros esportes, mas normalmente tem uma aptidão natural para praticar esporte no geral, né? Eu jogo quase todos, assim. É bem... Né? E se destaca? Me destaco em praticamente todos. Um excelente jogador, né? Sou ruim em tudo, né? Me destaco para baixo. Mas é uma verdade mesmo, cara. Assim, nós temos facilidades esportivas, né? Então, eu gosto muito de esportes. Futebol foi onde eu me encontrei, mas, pô... Mas aí é que tá vôlei, basquete, a falta da rua. Na rua, quando a gente era criança, a gente brincava que era de pula-cela, né? Colocava o pauzinho, fazia salto em distância, corrida, você brincava, e isso hoje não tem. Obstáculos, né? Que eram... Você tinha tudo, e você levava, criava essa memória de movimentos, e você acabava levando para... Hoje está todo mundo definindo que é jogar futebol. Não tem uma escola de esportes, é uma coisa, essa especialização precoce, né, para o futebol, você deixa de fazer outras, porque o funil é muito grande, é muito complicado. A gente estava falando um pouquinho, né, de como tá hoje a molecada, mas o que vocês tentam desenvolver, assim, de valores, né,
principalmente nessa molecada mais nova, assim? Bom, eu já estou há algum tempo fora, né? Sem treinar alguém. Indo apenas lá com o Bruno para preparar os meninos, né? E o que eu vejo que falta hoje, aquela conversa. Hoje os meninos chegam e já vão logo pro treino. Não tem aquela coisa de você sentar e bater um papo e conversar e falar sobre vida mesmo, né? Como o Bruno falou, você terminava o treino, mesmo na categoria de base, você terminava o treino, você não saía logo, você ficava no campo, era a hora da resenha, de você sentar numa bola. Eu cansei de ver, por exemplo, o seu Valdir Joaquim de Moraes ficar com os goleiros sentado ali e conversando, e batendo papo e falando, e a rapaziada brincando, se divertindo. Hoje não. Você pede para ficar, já de algum tempo, tem os compromissos. Ele não pensa que o principal compromisso dele é com o futebol e que todos os outros vão derivar dali. Então você tem aquela coisa, por isso que eu falei, eles querem ser os artistas e não ser jogador, né? Então falta isso. E a relação de valores é que elas são valores humanos. O jogador está deixando de ser humano, no meu ponto de vista. Ele está tornando uma máquina de ir lá, eu vou executar aquilo taticamente, tudo, mas ele não tem mais o sentimento, aquela coisa do... E aí que eu falei de você transmitir através da bola, do futebol, nós estamos falando no caso, a alegria que você traz dentro de si. Então esse sentimento eu acho que perdeu pela cobrança, pela responsabilidade de, através do futebol, dar uma melhor situação para a família. Então ele já vai, eu vou para o futebol, eu vou querer ganhar muito dinheiro, fazer isso, e vou querer ser vendido para a Europa. Eles já entram querendo jogar em clubes europeus, sem conhecer a história dos nossos clubes. E os nossos meninos anteriormente, ele queria jogar na equipe principal que ele estava defendendo. Então não tem mais aquela transmissão de valores humanos. Você acha que virou uma relação mais fria? Muito mais fria, porque é pai empresário e o menino, ele só está executando as ordens normalmente do pai. Não vou generalizar, mas a grande maioria executando as ordens do pai, a orientação específica de alguns empresários, nem todos, né? Então é complicado, eu vejo isso, está faltando ser mais humanos, aquele bate-papo do treinador, que o treinador... A resenha. E uma coisa que eu vejo que é complicada, você hoje tem nas categorias de base o seu Cilinho que falava, você tem que ter os melhores treinadores na base e os mais vividos, né? Porque ele já passou por aquilo tudo, então ele vai sentar, conversar. Eu fazia muito isso no próprio Corinthians. Porque às vezes o menino ele não é bom para jogar no Corinthians, mas ele é bom para jogar num outro clube. Entendeu? Então você começa a falar com ele, olha as possibilidades, e aquela coisa de você humanizar mesmo, e até dizer para ele, não é por aqui, não é o futebol. Vai se divertir no futebol final de semana, mas... Eu cansei de encaminhar. Vai pro intercâmbio. Mas é por isso mesmo. Então falta essa resenha, falta essa coisa de humanização. Será que eu vejo. Isso é no futebol? A bola quicando, porque acho até uma bandeira legal que a gente está tentando colocar. Essa parte de valor é tão importante que isso é uma coisa que também os Estados Unidos têm muito a ensinar pra gente. Você pega a NBA, você pega a MLS, você pega a NFL. Você tem o atleta, principalmente aquele que tem uma visibilidade grande, ele é responsável por uma ação social. Ele é responsável por uma atitude em cima do corporativo, em cima do comercial, em cima da sociedade. Opa, desculpa. Você pega o cara, ele tem um dia específico que ele vai ter que passar o dia inteiro em projeto social. Ele vai ter que falar com criança, ele vai ter que falar com empresário, ele vai ter que falar com a empresa, com hospitais. Você não tem nenhum atleta no Brasil hoje fazendo esse programa social. Você não tem nenhum clube cobrando isso dele. Você tem vários clubes cobrando performance. Você tem a torcida cobrando performance. Você tem a imprensa cobrando performance. Só a entrega. Você não tem o humano. Mas falando e com a o parte humano. não só assim, da questão social, mas do que o Marçal falou, dessa resenha interna, deles terem contato. E aí eu ia fazer um gancho com o empreendedorismo.
Porque a gente vê, e aí eu não sei, tá? Se é uma questão só pós-pandemia, de geração, mas hoje a gente tem uma dificuldade enorme, por exemplo, de trazer a galera para o escritório. Né? O pessoal não quer vir para o escritório. E esse não vir para o escritório tem impacto. Porque justamente você perde o quê? Aquele momento do café. Do café. Sabe? Que você vai descontrair, que você vai dar risada, que você vai contar um pouquinho da sua vida pessoal, vai dar um ombro ou, né, pegar o ombro de alguém para chorar, O olho no happy olho, hour, né? que seja, O o olho no olho. olho, um almoço, aquele momento que você tem justamente para conversar sobre outros assuntos. E isso traz uma humanidade, traz uma proximidade conexão, né? que hoje a gente perdeu. Mas esse exemplo pouco. de humanidade, esse exemplo de socialização, tem um esporte que dá exemplo disso, que é o rugby. O rugby nós temos, no futebol tem muito que aprender com o rugby, muito, em todos os sentidos, porque existem alguns eventos que todos os jogadores de rugby, e tem alguns clubes, eu falo isso porque o meu filho joga, e os jogadores vão e eles fazem aqueles eventos sociais com as crianças que estão vindo de áreas, né, carentes, né? Tanto que muitos jogadores hoje da seleção de rugby são oriundos de áreas carentes, de comunidades carentes, né? E o rugby dá os jogadores participam um determinado período no mês, 2 vezes por mês, eles vão e todos os jogadores têm atividades com as crianças e com os jovens ali. E o futebol não tem isso. Você chama um jogador para fazer, se não tiver... No dia de hoje, antigamente tinha mais, você via antes, inclusive tem várias fotos, jogadores famosos fazendo jogos na várzea, jogos aqui, hoje dificilmente você vê isso. Seja uma propaganda. A não ser que tenha, exatamente, a não ser que tenha algo por trás, mas e quando você vê isso, você vê os jogadores antigos, eles se predispõem a fazer. Os mais novos normalmente não querem. É mais difícil. Essa era a parte bem legal mesmo, porque assim, era a única descompressão que a gente tinha. Então você tava cansado, dolorido, né? Tava entregue ali dentro do campo, mas era aquela hora ali que o único que ficava bravo era o roupeiro, que a gente não saía do campo. Que a gente ficava, é ali que a gente conhecia realmente quem tava do nosso lado. Sim. Era ali que realmente o cara trazia alguma situação de casa. E não é ali que eventualmente vai falar, porra, esse cara é gente boa, vou passar pra ele. Quantas amizades vou ajudar ele. Com certeza. Né? E, inclusive jogadas. Quando você ia... As comemorações. Algum algum adversário, assim, pô, nós vamos jogar contra fulano, olha, ele faz isso. E ali, na hora eu nunca esqueço, no caso do Corinthians, tinham 2 jogadores que eles ficavam do lado e apostavam, eu não sei se vai dizer o nome, eles apostavam Coca-Cola com a equipe. Olha, se esse time ganhar, outra. E os rachões, normalmente o bicho pegava. E pagava dinheiro. Exato. E principalmente quando eles apostavam entre eles, falavam, garoto, você é do meu time, é aquele. Então, e a meninada se divertia, porque eu falo desses porque eles eram muito humanos, eles viam a carência dos meninos que estavam, e isso estimulava. Hoje você não vê quase isso, porque termina o treino, não fica para nada. E eu queria pegar o gancho do que você falou, assim, que lá fora é muito comum eles fazerem isso, tem um dia para isso. Isso é uma coisa que a gente realmente precisa aprender aqui no Brasil. As pessoas, ao contrário de lá fora, que todo mundo vê com bons olhos isso como um incentivo para que todo mundo faça, é engraçado porque aqui no Brasil a gente vê isso de uma forma negativa. Vê como sacrifício. Não só como sacrifício, mas de uma forma negativa. As pessoas olham e falam assim, ele tá fazendo aquilo só pra aparecer. Ele tá fazendo aquilo só pra ficar bonito. Exato. Também tem isso. E lá fora não. Lá fora as pessoas veem realmente como um incentivo pra que todo mundo faça. Por isso que eu falei do rugby. No rugby você não tem essa mentalidade. Você tem a mentalidade de doação, sabe? E é gostoso você ver isso. Tanto que você vê meninos carentes ali, num dia você passa um dia inteiro e jogadores de nome, de seleção, participando com a garotada ali e incentivando. Você vê no Instagram, às vezes, até as coisas que as pessoas falam, porque o Neymar, sei lá, doou alguma coisa. O dinheiro que ele ganha, ele poderia fazer muito mais. Poxa, ele tá fazendo, né? Por que não incentivar isso e olhar com bons olhos? Tem um preconceito, né? Eu falo assim, eu vou até aproveitar para fazer propaganda aqui dos Guardiões da Esperança. Eu faço um trabalho, né, voluntário
A gente vai para as ruas todo mês, tudo mais, ajuda com recurso financeiro também. E você sabe que antes eu não postava, justamente por isso, né? E hoje, de vez em quando, não é nem perto de, né, então. daquilo que eu ajudo, eu posto. Mas, assim, tem a galera que vem falar, você posta só pra aparecer. Posta Já, pra já aparecer, vieram só pra alguns. bonito, Mas, por outro lado também, já tiveram vários que, por conta de eu estar postando, falou, me deu vontade de ir também. Legal. Né? E acabam indo, acompanhando, ou ajudam de alguma forma. Então, Isso a é uma gente tem que fazer o que o futebol nosso coração traz, cara. Assim, na manda verdade, nesse caso. O esporte traz. É olhar pelo ângulo certo. Uhum. Imagina se, por exemplo, na minha carreira, se eu fosse olhar exatamente as críticas, Sim. eu não sobreviveria 2 dias. Não, Sim, mas no hoje futebol, você, entendeu? hoje em dia, depois do agora eu se consagro, você tinha parado de jogar bola. Mas antes disso... Molecada hoje? O consagra enterrava. Não é? Imagina. Você ia parar de jogar bola. Com As redes certeza. sociais ali, não, traumatizou, o psicológico foi pro Sim, saco. não vai mais entrar em Pelo campo. amor de Com Deus, o que eu certeza. falei pra você, eu vou escrever um livro desse negócio e vou ganhar dinheiro em Vai cima. ganhar dinheiro? Pô, lógico, É a visão aproveita. do negócio, entendeu? Mas é isso, e você continuou jogando. Joguei, continuei, e olha todas as oportunidades que eu tive, as Sim. pessoas que eu participei no mesmo elenco, os treinadores. Por falar nisso, pegando esse gancho das pessoas que você participou, até porque eu acho que esse negócio da resenha, de você estar junto, tem um impacto. E você jogou com o Ronaldo Fenômeno, Sim. né? E eu acho, aí é achismo, por isso que eu quero saber, que o Ronaldo, apesar de todo o status que ele já tinha, quando ele chegou no Corinthians, ele chegou e foi humilde, vamos dizer assim. Até onde eu sei, quando ele chegou, não tinha muito... coisas especiais pro Ronaldo, sabe? Na verdade, Tipo, era subestimado já, né? Ali ninguém acreditava mais no Ronaldo. ninguém acreditava mais. Era Mas só uma ele- jogada de no passado. mas marketing, Mas né, na ninguém verdade. Mas o acreditava no cara futuro dele. era o... Ah, prateleira diferente. Prateleira diferente. E o Ronaldo chegou fora de forma, né? Ele veio de cirurgia, tudo mais, não tava treinando, chegou fora de forma. Mas o time, por ele chegar e estar ali na resenha e não sei o que, e verem que ele é um cara gente boa, muitas vezes corriam por ele, né? Ou Cara, queriam total. que ele... Ou torciam mais para que ele tivesse sucesso no Corinthians. Total, Samuel, assim, o Ronaldo ele foi um capítulo muito legal dentro do Corinthians e nós mesmos ali duvidávamos que iria acontecer. Mas, cara, ele tá de verdade, uma prateleira muito diferente ali. E o Corinthians é acostumado com grandes nomes, com grandes ídolos ali dentro. A gente cresce vendo eles treinar, participar no vestiário e tudo mais. Né? Grandes competições e tudo. Mas o Ronaldo, ele é um status que, assim, qualquer jogador que tenha jogado junto, contra, ou qualquer treinador que tenha vivenciado o dia a dia dele ou contra, não tem o que criticar do cara, mas tecnicamente, taticamente, fisicamente. E eu duvido qualquer ser humano com o rasgo que ele tem do joelho, coxa, canela, jogar bola no nível que esse cara jogou. Andar do jeito que esse cara correu dali. Então, assim, a superação dele e a qualidade dele é muito acima, mesmo abaixo. Uhum. E aí eu falo literalmente, porque tudo bem, eu também tava com meus rasgos no joelho. Mas treinando sabe, né? contra ali, eu gostava muito de fazer a leitura da jogada e tentar antecipar a jogada e tentar fazer, né, o movimento antecipado ao adversário. Eu tentava fazer a leitura do cara, não dava. Vai na parte de finalização, os goleiros, a mesma coisa, a gente ficava nervoso, porque a gente dava um chute, cara, ia lá no ângulo, o goleiro ia, mão trocada, pau, defendia no canto, defendia no outro, a gente falava, caramba, o goleiro tá bem. E o Ronaldo dava um tapinha na bola, ela ia lá na bochecha, devagarzinho, o goleiro se matava pra chegar na bola e não chegava. E aí a gente ficava nervoso com os goleiros, falava, pô, mas só porque é o homem vocês estão deixando a bola entrar? Para de puxar o saco do cara. E aí, numa conversa mais séria ali, eu lembro eu falando com o Júlio César na época, brincando, tem mais intimidade com ele ali. E aí ele falou, Bruno, não dá, cara. Não dá, porque assim, ele não tem leitura. Você não lê o posicionamento de corpo dele, porque o goleiro antecipa, né? O posicionamento de um pé, o corpo, ele antecipa a jogada, senão ele não chega. E ele falou, não dá. Se você faz um primeiro movimento, ele muda a trajetória. E assim, e ele não é que ele tem uma jogada de reserva, ele tinha 2, 3. Então, você antecipava um lado do passe, ele já girava o corpo e avançava. Você antecipava a corrida dele, ele vinha buscar e vinha pra cima, era um desespero. Então assim, o cara tinha muito recurso. Mas e muito tinha recurso. isso? Vocês corriam por ele porque ele era realmente gente boa? Total, porque primeiro, a parte física dele já não era a mesma de antigamente. Então você tinha que superar esse obstáculo. O que era o bom dele? Qual que era a característica principal dele? Bola no pé dele ou bola no espaço para ele finalizar. Então você cria um sistema todo para que o futebol dele defina um jogo, defina um campeonato.
Então o esquema todo era tratado para que os atletas dessem o suporte para Sim. que o Ronaldo fizesse eu finalização. Todo mundo entrava no jogo, lógico, né? Ou senão, pô, o adversário colocou 3, 4 caras nele, perfeito, era o que a gente queria. Usou o Ronaldo taticamente, o outro cara vai lá e define o jogo. Mas eu voltei nesse ponto por conta da resenha, porque assim, eventualmente um cara joga pra cacete, mas é um cara mala, joga sozinho. Aí tem o inverso, né? Você concorre. Aí você tem o inverso. Deixa Você o cara jogar tem, sozinho, ele tá ganhando pelo time inteiro, né? E a jogando coisa- contra a classe é isso isso é vestiário. Fala, putz, o cara é uma mala. Exatamente. Se vira aí. O vestiário fala. Mas é legal você falar isso, né? Que o Fábio joga pôquer e o Ronaldo joga pôquer, né? Justamente acho que é isso, né? O poker face mesmo. Ele consegue disfarçar bem. Sim. Não, o cara tem essa multiqualidade aí que realmente... Os pais hoje, mais ajudam ou mais atrapalham? Polêmica, mas eu acho que é opinião Mais mesmo. atrapalham. Mais atrapalham. Porque eles querem ser. Eles não se colocam no lugar só de pais. Eles se colocam no lugar de treinador do filho. E quando não é no campo, eles ficam a maioria fica na beira do campo gritando e fazendo, e quando não é no campo é em casa. E aí é que é o problema maior, porque ele quer substituir o técnico. E às vezes você passa a informação, o técnico passa, eu tenho conversado com alguns amigos, você tem que, pai, por favor, deixa o filho, o pai quer viver o momento do filho. Então os pais atrapalham muito. Hoje em dia, por isso que eu te falei, a profissão que mais cresce hoje é pai de jogador de futebol. Porque eles se colocam no lugar de tudo e eles sabem e questionam, o treinador não deixa o menino. Antigamente tinham alguns, mas era muito menos. Hoje, Era mais blindado, né? hoje, porque o investimento que eles estão fazendo nos filhos é um absurdo. É só você ver o que tem as escolinhas aí, meninos de 6 anos, com personal, todo mundo fazendo, e aqui é complicado. Me falaram até que, tipo, tem bastante, tá? Pais que já desde criança dá GH Não, tem muita tudo coisa. sem moda. precisar. Se é moda, é creatina, suplemento, é GH, Tá, qualquer Pra crescer coisa mais, que- né? vocês Até estão porque hoje fazendo- tem a exigência né? do jogador mais alto e tudo mais. Exato. Não, eles estão fazendo de tudo, é um absurdo o que está tendo. E tanto quando foi de tratar a criança como adulto, né? A adultização. No futebol isso já vem de Já é longe. antigo. Rotina. Já vem de longe isso. Eu lembrei agora a gente tava falando né, da cultura americana. Vocês lembram do filme O Sonho Impossível? Sim. Tem a mãe lá. A mãe também era praticamente a treinadora. Então aquele negócio negócio. que o Mas só que mãe de Miss é pior que o pai de jogador. Né? Então o pai de jogador tá tomando o lugar da mãe de Miss agora. Porque eles vêm. Tem meninos, ontem ainda eu falava com um amigo meu que está empresariando, ele tem hoje mais de 20 jogadores, pasmem, entre 8 e 14 anos. E tem pais que ligam, olha, eu fui assistir o jogo do meu filho, o futuro dele é brilhante, olha, por que ele não foi escalado? Não foi convocado, é sub-9, não foi convocado. E uma outra coisa, como é que você dispensa, aí no caso o treinador, dispensar um menino de 9 anos? Olha, eu estou dispensando porque ele não tem condição. Peraí, é a hora que você está formando. A culpa é sua. Você entendeu? E você está tirando. E vou mais longe ainda. Dia desses aí, tempo, um amigo ligou pedindo, ô professor, como é que o senhor tá? Tudo bem? Tá no futebol? Tô aqui. Professor, tô precisando de um zagueiro canhoto. Assim, não conhece, não? Eu falei, posso dar uma olhada, tudo. Mas qual clube você tá? Qual categoria? Não, é sub-13. Eu parei. Você precisa de um zagueiro canhoto, sub-13. Você tem que formar. Você entendeu? Eles já entram porque eles não querem formar, querem competir. Aí entra o lado também o seguinte, a base hoje, ela não, a preocupação não é tanto com a formação, é em ser campeão. Porque se ele não for campeão, ele está demitido. Não tem tempo de trabalho. Não tem tempo. Então você passa, aí você pega o jogador de maturação mais recente, o de maturação tardia. Outro dia eu ouvi um absurdo
assim, de um clube assim, eu quero pegar o jogador, para mim tem que nascer entre janeiro e maio, né? Daí para frente, porque senão vai ser um ano de distância. Aí, se você pegar os grandes atacantes brasileiros, principalmente, são todos do segundo semestre para frente. Você pegar. Então é complicado isso, mas eles dão preferência. Por quê? Ele pegando esse menino, ele vai lutar por o título. É o grandão, é isso, é aquilo, e vai ser campeão, e ele manter o emprego. E daí, o menino estourou em algum lugar. Mas por isso que eu falei que talvez hoje o Pelé fosse rejeitado, porque era magrinho, nasceu em outubro, né? Ninguém ia deixar fazer. É complicado. É difícil. O que vocês veem para os próximos anos? Vamos perder a Copa de novo. Não, é dificuldade, cara. Assim, se realmente eu acho que não tem for muita olhando pra coisa, trás, assim, pensando, né, no geral, independente de futebol. Acho que tem muita coisa também, assim, que a gente regride para depois voltar. Sim, a gente tá ciclos, falando né? São ciclos. E a gente tá falando da questão, né, do bullying e tudo mais. Acho que fatalmente a gente vai chegar numa situação que a gente, esticamos demais. Exageramos, agora a gente vai voltar, mas até onde é saudável. Às vezes você tem que esticar mesmo, né, para depois voltar e equilibrar. Talvez a gente esteja em um período de adaptação. No futebol, né, ou na molecada, o que vocês estão vendo nesse sentido? Vocês têm perspectiva de uma melhora? Os pais vão entender melhor, né, o papel deles nesse caminho? Os treinadores estão entendendo isso ou não? Tendência a piorar. Não, acho que é exatamente isso. Vai chegar no fundo do poço e de lá não tem mais fundo. É só pra cima, né, que a gente fala. Mas ainda, eu acho que tem um bom período de expiação ainda. Muitas gerações ainda vão se perder nessa, né? Não acho que tá tão perto no curto assim. prazo. Eu acho que é um trabalho que realmente vai se esgotar. E aí ali não vai ter opção a não ser melhorar, né? Eu acho que até trazendo um comparativo com a parte política. Vai se esgotar tanto que não vai ter mais como regredir. Vai ter que só impulsionar realmente. E no futebol, não sei se a mesma receita que deu certo lá atrás resolveria o problema agora, mas era uma receita que pelo menos daria mais possibilidades, que é exatamente a formação. Se você não formar, você não conclui o processo. Eu ainda acho que o problema maior está na formação de quem forma. Vocês acham que hoje o Bragantino, não vou falar do resto do nome para concorrer. Vocês acham que o Bragantino é uma boa escola nesse sentido? Porque assim, é um time que está criando, né, uma profissionalização no futebol aqui no Brasil, né? Até onde eu sei lá, é um negócio bem profissional, não tem o amigo do amigo que vai indicar o primo, o vizinho, para ter 80 na base igual do Corinthians. Você tem uma estrutura de primeiro mundo e você não tem uma cobrança de uma torcida que faz com que você apresente resultados imediatos. Concorda? Lógico, a torcida quer que ganhe, mas não tem aquela cobrança, né, que você sentiu na pele. Eu coloco nessa conta porque exatamente é um clube novo. Sim. É exatamente uma torcida que ainda não cobra o nível do Corinthians. Então, mas você acha que eles estão num passo muito de evolução nesse sentido de base? Ou seja, daqui 5, 10 anos eles vão ter times fortíssimos por conta da base? Vamos fazer um comparativo com o Corinthians. Pelos últimos tempos que eu tenho frequentado um pouco os dois clubes, pela amizade que eu tenho, a troca de treinadores, mesmo entre categorias, não que ele seja demitido, mas entre categorias, no Corinthians é tão grande que em cerca de, 90 dias, eu já vi o cara em 3 categorias diferentes. O mesmo treinador ali. Quanto no Red Bull, eu vejo sempre as mesmas pessoas nas mesmas categorias formando a mesma base. Então assim, e isso o Corinthians tinha muito bem finalizado e formatado ali. Pô, eu chegava no Zé Augusto, eu sabia que o próximo ia ser o Ney, que ia ser o Juninho, que ia ser o Dirceu, que ia ser o Marçal. Eu tinha ali as camadas que eu sabia que eu ia aprender ou lapidar com cada treinador específico. Hoje você não tem mais, cara. Você não tem mais referência de formação. Então, acho que nessa parte o Red Bull está muito à frente em gestão de negócio. Por exemplo, de um Corinthians, como empresa, como gerir um clube todo. Mas a dúvida é, será que a mesma metodologia, a mesma formação, a mesma gestão funcionaria no Corinthians? Eu ia fazer até um contraponto com relação a isso do Bragantino, quer dizer, do Red Bull aí. Não, Bragantino. Será que vão ter... Corta aí, pessoal. Será que eles vão ter grandes times ou será que vão ter grandes vendas
curto prazo. Eu acho. Eu acho que ele consegue ter grandes times com grandes vendas. Eu acho. Grandes títulos fica para um segundo momento. Exato. Eu acho que isso que é Então, mas você interessante vai da formação. formar, mas a ideia deles é essa, né? Ah. Eles não estão aqui pra uma torcida ficar cobrando e ser campeão todo Exatamente. ano. Só que chega no Corinthians, Palmeiras, São Paulo... É e isso que eu ia fala, falar, não, mas aí... Não, é diferente, entendeu? eu sei A parte disso. cultural. E aí, Mas se é não tiver importante. grandes títulos, será que isso funcionaria num clube, né, do tamanho do Corinthians, por exemplo? Eu acho que não... Assim, o time grande não vai ter nunca vai. o mesmo tempo de maturação, não vai. que um Bragantino. Porque o Bragantino vai ter grandes times e grandes vendas, Mas talvez destaques, revelações. Mas você tem Mas sim se não tiver exemplos. títulos... Mas você tem exemplo. Você mas tem um o- Flamengo da vida que conseguiu voltar uma casinha atrás Sim. pra se organizar. O próprio Palmeiras, então assim... Mas o Flamengo talvez seja o exemplo que o Bruno comentou de chegou num ponto onde não dava a piorar. Só podia melhorar, né? E um ponto positivo do Mas- Bragantino a mais, só que eu acho que também tem seu lado negativo, é que ele tem um ecossistema próprio. Né? A própria marca do concorrente, ela é autossuficiente. Sim. Então ela tem grandes clubes em grandes países que a parte financeira não é problema. Então ele gira internamente aquilo. Tem Então isso um também. atleta da base num bom perfil, ele faz uma Faz. escala aqui, que faz uma venda lá, que gera dinheiro para todo o ecossistema. Isso é genial. E um Corinthians não consegue montar um sistema Fora que, desse? vamos lá, né? Pra eles, só de estar na mídia todo não. dia já é um Zé, puta investimento. Mas você, É isso que eu ia falar, porque você só de fez- vender latinha já recupera também, né? você fez o comentário a respeito quando falou o Bruno comentou da Copa do Mundo. No meu ponto de vista, o nosso problema está em quem forma o formador. Porque nós passamos por um período de imitar o que está sendo feito lá fora. E nós perdemos as nossas características, toda a nossa... Então, só que não dá para nós praticarmos o futebol como antigamente. Porque falar, não tem como. Porque duas coisas que não mudam mais no futebol. Força e intensidade. Isso aí veio para ficar, é força e intensidade, ponto. Agora, como adequar força e intensidade dentro das características do jogador brasileiro, para que ele não perca isso? Porque o que aconteceu? Na base, foram colocados treinadores só com a mentalidade de formar os jogadores fortes, velozes, e daí? E o resto? Não, quem tem forte... Criativo, né? Perdeu a criatividade. Aí começaram, aí entra na parte tática, nós perdemos, nós não temos mais um número 9. Por que não tem o número 9? Porque acabaram com o 8 e com o 10, que era quem fazia o 9 jogar. Com 2, Né? com 6. Entendeu? Então começou, aí pegaram os nossos... também. Não, e foi... Acabaram com o futebol. Mas foram, Um corte aí. mas foram Destruíram o futebol. Mas foi exatamente isso. Aí nós perdemos toda. Aí o jogador hoje, como eles falam assim, o Ganso não tem intensidade. Não, ele não tem e não vai ter. precisa. Mas ele não precisa Precisaria, disso, né? porque a velocidade de pensamento dele é muito maior que qualquer um outro. Hoje o único 10 que nós temos, quem tem. Aí pegaram um Everton, pegaram um Everton, Argentino. pegaram um Everton Ribeiro e jogaram para beirada. Aí o Depois Bahia, de ser considerado o melhor jogador brasileiro por exata, 2 anos depois seguidos. de Pois ser é. considerado, jogaram para a beirada. Agora trouxeram-no novamente para jogar por dentro. Olha o que ele está fazendo com a idade, entende? Com aquela perninha esquerda. Então nós não temos mais esse jogador que faz o 9 jogar. Mas vocês não acham que isso a gente ainda vai entender e voltar um pouco atrás? Mas está começando a fazer. Porque você sabe, né? A gente até entrevistou o próprio Rivelino e ele falou isso, né? Ou seja, é perceptível, todo mundo tá vendo isso. Não, Que tá faltando mas tá criatividade, mas tá está faltando faltando coragem para fazer, porque eles estão pensando mais no mercado do que o esporte, o futebol deixou de ser show. Deixou de ser show, é só competição, competição. Hoje quem está dando algum espetáculo ainda é o time do Flamengo. E você vê algumas coisas, Mas é que é um elenco, né? Muito mas forte. então ali você Paga tem um sempre os 10. caras por isso, né? Você entendeu? Mas Também é estrangeiro. e também é estrangeiro. Então, por que nós não formamos mais um 10? E todos os 10 que estão no Brasil hoje são de fora. Os principais. Os principais são de fora. Porque na Pode nossa... pôr os 9, os 5, o 2 e o 6 junto nessa conta aí. Porque Porque na nossa base nós paramos de fazer. Então,
É força, velocidade. Cadê a criatividade, o estímulo? Aí eu volto no menininho que subiu em cima da bola e deu um drible bonito, ele foi punido. Não, ele foi punido, foi expulso. Foi expulso. Entendeu? Então, o que estímulo eu tô dando para esse garoto? Aí o treinador da base, quando o menino dá um drible, e ele fala, não dribla, passa, toca. Eu sempre pedi ao contrário, dribla. Aí você vai mostrar para ele aonde ele tem que driblar. Então, só faltando isso, na beira do campo, uma vez eu falei, até num dos cursos CBF, tá faltando o treinador com mais rugas no rosto. Porque aquele mais marca, aquele que já sentiu a queimação do sol ali atrás e vendo o menino. E não tem mais isso. Hoje tem muito acadêmico, nada contra, muito pelo contrário. Aí o pessoal fala, tem que ter... Mas a experiência tem... Sim, a vivência. Aí o cara fala assim, mas tem que ter um ex-jogador, tem que ser só tem que pegar na mão do ex-jogador. Não precisa ter sido profissional, porque depois que os caras ficam velhos, todo mundo vira craque, né? Você cansa de ver gente de pé duro lá atrás que hoje vem ditar regras de como deve ser. Então ele tem que ter jogado o futebol, necessariamente não ter sido profissional, porque tem muita história de quem jogou muito futebol e não foi profissional, porque ali é o funil. Acho que se você também, pegar, exato. se você pegar, acho que os principais treinadores aqui do Brasil não foram jogadores excepcionais, né? Não. O que eu tive no profissional, né? Mano, Mano, não teve era uma expressão tão grande. o próprio Filipão. Tite teve. também. Felipão. Você tem, O maior que eu tive, talvez, nessa questão de expressão, é o Renato Gaúcho. Pô, Sim. Teve uma referência Sim. positiva ali. mas tem que, mas por quê? Porque até agora tá mudando um pouco, né? Porque os jogadores eles estão se preparando, porque eu em 89 fazendo um dos cursos, tinha muitos ex-jogadores ali, e o papo lá em cima, e vieram alguns instrutores da FIFA, os caras falaram, o que esses caras vão ensinar para nós? Nós já ganhamos tantos mundiais, esses caras não ganharam nada. Então o jogador não se preparava, ele por quê? Era muita geração espontânea. O jogador brasileiro vinha de geração, então você não tinha que não ensinar, que treinar mesmo, né? Porque eles vinham e jogavam. Então era fácil um ex-jogador ser treinador. Hoje não, hoje ele precisa ter alguns atributos a mais. Em 82, quando eu tinha chegado da Europa com o Pequenenzo Jockey, eu disse o seguinte, eu participei de algumas coisas lá fora e eu comentei, o treinador com o apito na boca, a bola embaixo do braço e distribuindo camisa, esse está fadado a distribuir lá atrás. E hoje é verdade, precisa ter outros conhecimentos. E normalmente o ex-jogador, o mais antigo, não se preocupou com isso. Se você pegar, o Luxemburgo é formado, Paulo César Guzmão é formado, esse daí já veio se formando, mas os anteriores... Não, era só a boleiragem. Eu estou repassando aquilo que eu vivi. Mas você sabe que tem até estudos que dizem que nas empresas tem uma tendência para os próximos 10 anos, que é o quê? A gente desaposentar profissionais. Vocês sabiam disso? Não. Porque assim, as novas gerações, elas não têm expectativa de ser líder, por exemplo. Elas têm expectativa de ter liberdade. A tal da autonomia. De ter autonomia. Faço o que eu quero quando eu quero. Trabalho de onde eu quero. O cara que é líder, né, o profissional, a profissional ali, a pessoa que é líder, ela tem que estar mais próxima, ela tem que desenvolver, ela tem que... Então assim, vai ter... Né, por esse estudo que eu li, vai ter muita gente voltando da aposentadoria para assumir esses papéis nas empresas. Talvez no futebol a gente tenha um movimento parecido também. Mas lembra que a gente bateu um papo off? A gente falou, até pela parte do intercâmbio. A maior dificuldade do empresário hoje, mão de obra qualificada. Sim. Só que ninguém investe na mão de obra pensando no futuro lá também. Assim, tem algumas grandes empresas que sim, e aí é porque elas têm recurso suficiente, experiência para isso, mas não é um conceito cultural nosso. Quer pegar pronto. No próprio futebol, se você tem a possibilidade, você acha que o Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, os grandes, né, o próprio Red Bull, ele não pode ter um programa de formação de treinadores dentro do clube, onde o atleta que está se aposentando ou que está circulando nesse meio de curso da CBF,
Ele tem que ir lá na CBF fazer esse curso? Uhum. Ele não pode fazer dentro do clube no qual ele tem identidade? Ele já conhece a cultura. Ele não pode ir lá na base, ver o treinamento no dia a dia, como que tá, se identificar, ensinar um pouquinho, aprender um pouquinho? Não pode? As faculdades que a gente tem hoje, que o moleque que é o acadêmico, ele não pode frequentar esse clube no dia a dia para ver realmente se o que está escrito no livro é aplicado na prática? Porque na grande maioria no esporte não funciona como está no livro. E vice-versa. Você não ensina também só da tua experiência desportiva. Você tem que ter uma metodologia, você tem que pensar na parte psicológica do atleta. Você tem uma parte muito mais complexa do que os dois lados aprendem ali. Então, pô, cada clube não poderia ter o seu sistema de formação de treinadores, de atletas. E para isso, de novo, ele não pode usar ex-atletas, ex-treinadores para comandar essa cadeia, ou pelo menos para estar junto nessa cadeia e fomentar isso dentro do clube. Ele não pode utilizar o Memphis, que tem um grande cenário ali. Um exemplo disso é o próprio Ajax. O Ajax forma os treinadores. O Ajax já vem formando. E tem um clube em São Paulo que está começando a querer fazer isso. Conversando assim por alto, o Marcos Biasotto tem essa ideia de fazer isso. Ele tem essa ideia de formação de treinadores com a filosofia, com o conhecimento e a vivência do clube. Entendi. Conversando assim, tá muito certo. Felipe Luiz, cara. Olha aí a visão estratégica que esse cara tinha dentro de campo. Já conhecia. Já se destacava. Conhece o Será time, que o futebol não consegue criar mais Felipe Luiz, cara? Com tanto atleta bom taticamente? Tudo bem que assim, né, de novo, hoje ele tá com um time excelente na mão. A gente tem que ver ainda na sequência. Então, mas aí que tá. Você olha no histórico do cara, em qualquer clube que ele tenha passado, e desde muito cedo, todo mundo fala. Qual que é a característica principal do Felipe Luiz? Liderança dentro de campo. Você não fala dele tecnicamente, é um bônus ali. Mas é o cara que dentro de campo ele conseguia taticamente mudar o jogo lá dentro. Mas, cara, você pode isso é treinável. Você tem o dom, mas isso também é treinável. Sim, com certeza. Cara, né? Então, acho que falta um pouquinho mais desses caras parar de brigar politicamente e pensar realmente numa estratégia, pelo menos a médio prazo, né? Porque o curto já foi. Dura isso, né? Os caras ficam 4 anos, ele fica pensando 4 anos pro próximo, aí ele não fez nada nos 4 anos, tem sucessão, torcida não deixa. O outro vem. É difícil. Mas vamos lá, vamos pro bate-pronto final aqui. Perguntas rápidas. Você assim, entrou em uma questão na parte tecnológica, né? Na tecnologia a favor, né, desse desenvolvimento. Por um lado, a gente estava conversando e vendo que isso eventualmente tem um prejuízo, né? Porque você tem uma questão muito técnica com a molecada. Então, você tem que ter tanto de altura, você tem que correr tanto, você tem que não sei o quê. Por outro lado, você também mencionou, por exemplo, que no programa, né, de intercâmbio, isso ajuda ali na frente. Por quê? Porque ele vai ter quantos cruzamentos ele fez, quantos gols ele fez, quantas assistências, e isso vai favorecer no currículo, né, para que ele consiga ali ter oportunidade no futebol, enfim, qualquer outra modalidade. Até que ponto a tecnologia ajuda e atrapalha? Olha que legal que os Estados Unidos conseguiu o equilíbrio. Porque o que é calculado pela parte de tecnologia? Tua qualidade técnica. Teus números através do que você tecnicamente consegue executar dentro de campo. Não exatamente só usa a tecnologia para que a tua performance seja melhor. Mas é pegar lá o básico bem feito, quantificar e te abrir a oportunidade. Eu acho que usar nesse sentido, totalmente benéfico. Agora, por exemplo, quando eu vi num treinamento de uma base, né, de time grande, aqui no Brasil. Cara, todo mundo conectado, GPS, tablet para todo lado e tal. E eu comecei a perguntar, mas que legal que tá nesse nível, o que você tá calculando aí? Aí ele começou a falar a velocidade, intensidade, distância, o sono do cara. Você tá vendo o sono aqui no tablet? Cara, tem alguns dados aqui fazendo uma conta, né? Cara, isso tem que ser conversado. Isso tem que ser estruturado dentro de uma planilha, de um cronograma, de um calendário. Não precisa. Tem dia que eu dormi muito bem e tô numa nhaca lascada para treinar. Né? Será que realmente a máquina lê que eu tô com preguiça de treinar? Que eu tô estafado fisicamente, mentalmente? Ele pega realmente essa parte? Ou será que através de uma leitura equivocada ou paralela ao que eu tô realmente sentindo, o cara deixa de treinar 10 faltas, não tem no jogo para entregar, porque não treinou repetição e vai prejudicá-lo ali. Né? Então, acho que começou a se implementar muita tecnologia da parte
menos importante. Entendi. Ou seja, Ou efetiva. é o equilíbrio, né? É o equilíbrio, cara. Pega o básico bem Simples feito, assim. quantifica e traz oportunidade. Não inverte Funciona o pra processo. tudo. entendeu? O equilíbrio. Hoje eu tava vendo também um post lá de um cara que eu sigo falando de escola, e aí falou, né? Ele tava, eu achei um corte bem interessante, porque ele tava falando, né? Sobre uma pergunta que fizeram para ele. Os alunos de fundão vão ser os chefes dos alunos lá da frente? É engraçado, porque assim, né, se eu pensar muitas vezes no pessoal que estudou comigo na escola, tinha lá, né, aquela galera que só tirava 10 e que depois... Mas por quê? Por conta de Você relação era do interpessoal. fundão, Oi? Você Eu ia perguntar, você era do fundão? Mas é engraçado porque assim, né, o resumo da ópera dele é assim, seja o aluno do meio, porque você vai ter, né, a questão do networking ali com o do fundão, não vai estar abandonando completamente a matéria, vai conseguir acompanhar, né, vai evoluir ali nas questões técnicas também, mas você também tem características de pessoas que estão mais acostumadas a negociar, a interagir, a fazer networking. Então, assim, fica no meio, né? É ser inteligente, cara. No Eu meio. aprendi no mundo corporativo que assim, eu não tenho concorrente. Né? A partir do momento que eu começo a ter concorrente, eu disputo. Em vez disso, eu trago o cara pro meu lado e falo, o que a gente consegue fazer juntos? Sim. Como a gente consegue multiplicar, em vez de ficar dividindo o cliente? Exato. Cliente que vai lá tem desconto aqui. Cliente que vem aqui tem desconto lá. E você cresce, né? Porque senão, se a gente entrar em competição o tempo todo... Nas contas. Marçal, um erro mais comum dos pais dos atletas de base. Querer projetar nos filhos as suas frustrações ou ansiedades. É perfeito, né? A gente vê isso em todo lugar. Quantos amigos eu não tenho que os pais queriam que eles, independente de futebol também, Sim, que independente seguissem a de futebol. carreira. Né, Complementando dos só, pais. aí sendo pai também e vendo o moleque jogar, o pai ele só tem uma versão, uma visão. É o filho dele. Uhum. Ele não tá vendo o esquema tendencioso. tático, ele não tá vendo a parte técnica, ele não tá vendo o propósito do campeonato. Ele quer ver se o filho tá jogando ou não. Uhum. Então assim, você pai só tem uma versão. O treinador tem 20 versões. E ele tem que lidar com isso. Então, ou você treina a sua paciência ou coloca ele no xadrez. Bruno, uma qualidade que faz a diferença para um atleta, né, jovem que vai para o intercâmbio. Mesma coisa do competitivo e no intercâmbio, disciplina. Disciplina. A mesma coisa que o Marçal cobrou lá atrás, lá. Disciplina. E eu acho que é essa parte da entrega. Você tem disciplina, inteligência e entrega. São os 3 componentes que vão fazer dar certo em qualquer das 2 modalidades ali, competitiva ou intercâmbio. E qual o maior choque cultural para esse atleta? Saudade da família. Saudade da família. Maior reclamação. É assim, a gente fala que tem um tempo fisiológico. São 3 meses de adaptação. Então, o maior choque é a adaptação inicial dele num país diferente, com língua diferente, com pessoas diferentes, longe da família. É a maior Muitos desistem dificuldade. nesse período? Pouquíssimos. Os únicos que realmente desistiram foi por questão financeira nessa amplitude de moeda brusca. Né? Assim, o dólar tava 3, na hora que ele fechou o negócio, na hora que ele chegou lá 5. O cara, dá conta com 3, fecha com 5. Tem aquela questão, por exemplo, né, nesse caso que o Fábio mencionou, porque, por exemplo, quando a gente vai jogar bola, né, eu pelo menos, assim, você jogou os 5 primeiros minutos, você tá morrendo. Você passou aqueles 5 primeiros minutos, você meio que dá uma zerada e vai. Joga uma hora. Joga uma hora, né? Tem isso, então, assim, né, o moleque chegou lá, sentiu aquela dor da saudade, aquela dificuldade, passou por aquela barreira, ele Total. vai embora, não quer mais voltar. Processo fisiológico, praticamente. De novo, você vai chegar lá, sua cabeça vai explodir, porque matéria em língua diferente, quantidade diferente, esporte em língua diferente, o tempo todo a tua cabeça processando uma nova cultura, uma nova rotina. E aí você liga pro teu pai e pra tua mãe, eles estão lá no churrasco, na piscina, maior calor aqui, você tá na neve lá, né, estourando de estresse. De repente, a parte do inglês já não é mais um bicho de 7 cabeças. Você está entregando aquela matéria que o professor pediu, 10 páginas numa redação. Você está fazendo gol. Você conhece uma menininha, conhece um cara lá. Começa a curtir a você neve. começa a curtir a neve. Já aprendeu a fazer bolinha, bonequinha. E você gosta do processo. Vira a chave, você não volta mais. Aproveitando assim, né, que a gente não mencionou isso durante o nosso bate-papo. Até que ponto o inglês é um entrave?
obrigatoriamente eles precisam ir É o melhor falando cenário. inglês? O melhor cenário é você ser fluente. Tá. Porém, infelizmente, no Brasil, É difícil. pouquíssimos têm fluência. A gente viu uma apresentação, né? Esses dias que o cara falou que no Brasil 10% da população é fluente em português. É isso. É isso. Mas assim, a gente consegue abrir uma porta. Tem escolas preparatórias na língua inglesa, que eles chamam de ESL, que é o English Second Language. Você pode ter uma preparação específica para que você vá para aquela oportunidade na sequência. Foi a mesma coisa que aconteceu com o primo. Ele Então, foi, assim, preparou, melhorou e ingressou. Um intermediário dá pra ir. Dá para ir. Se o cara não fala nada, Você tem que entender a língua. Não vai. Né? De repente, assim, o professor... É aí que eu falo. Quando os pais... A primeira pergunta que eu faço, né? Ele fala inglês? E o pai fala, não, ele foi na Disney comigo, super se virou. pediu uma coca. Muda a pergunta. Se ele sentar numa sala de aula, ele consegue entender e atender um professor de literatura britânica? Numa redação de 10 páginas, ele consegue ter vocabulário para realizar e entregar? Então, assim, ele tem que ter entendimento de matéria, porque senão, de novo, ele não vai treinar porque ele precisa de mais horas de estudo e não vai jogar. Mas você tinha falado que eram algumas características que levavam essa Isso. criança pra lá, né? E tem as outras. Então, se o menino joga pra caramba, provavelmente lá vai ter um esforço maior também pra acolher ele, mesmo com o inglês não sendo... Vamos falar do perfil dos nossos atletas Aham. que vão para lá? Excelente jogador ou num nível bom Tá. de jogador. A parte técnica é o principal pilar de Tá bom. negociação. Parte de língua, o segundo. Acadêmica, o terceiro. É aquele O peso, moleque que ele consegue tirar a nota necessária. Tá na Se média a ali. média é 5, eu tiro 5,01 e sigo a vida. O inglês é o inglês de turista, porque eu já fui na Disney com meus pais. E Tá. pedi ou comi o que eu queria. Né? O meu inglês. Não passo fome. Não passo fome. E aí você tem o cara acadêmico não, Esportista. esportivo. Que aí assim, ele vai resolver o problema do treinador. Então o que o treinador faz? Ele já faz toda uma preparação. Ele fala, cara, você vai fazer um ESL aqui, vai fazer inglês pra caramba, pra você chegar e entregar a nota, continuar sendo um aluno 501 aqui nos Estados Unidos, até que a sua adaptação seja concluída. Enquanto isso você tá jogando. Mas aí é um compromisso que aí nós, como intermediadores, temos que ter muito cuidado. De novo, vou mandar o Samuel sabendo dessa parte particular dele, dessa limitação. Eu tenho que entender ele como um conceito geral. Né? Se eu sei que você vai chegar lá, vai dar migué nas aulas, vai dar migué nos treinos, só quer jogar, cara, eu não vou mandar o Samuel. Aí o inglês vai fazer muita diferença. Porque se pelo menos já tiveram casos que ele academicamente foi muito bem, tecnicamente ele não performou, faz parte do processo. Tá. Vice-versa, já começa a complicar um pouquinho. Porque se ele não for bem academicamente ou no comportamento, o treinador para de confiar naquela empresa. Porque assim, da onde veio o Samuel? Quem trouxe o Samuel? Quem indicou? Né? E aí não é só aquela escola, é a liga. Ó, aquele cara lá dando problema. De onde ele veio? Lá do Brasil. Quem trouxe? A Brave. Então assim, já cria um outro problema. Então, Eu vou fazer uma última pergunta aqui, vou fazer a mesma pergunta para os dois, tá? Mas antes disso, eu queria só aproveitar o gancho aqui. Você quer falar ou pode falar das questões financeiras? Quanto que a família investe Total, para levar importante. essa molecada e aonde eles te encontram também? Perfeito. Deixa isso. Pode falar. Então, a média tá hoje negociada em high school, que é o ensino médio. Ela fica ali de 20 a 35 mil dólares ano. É um investimento normalmente das escolas privadas. Então 20. aí, de novo, é performance do menino. O ensino médio não tem bolsa, ele tem um incentivo. Então a negociação era um pouco mais travada. Tem oportunidades melhores. Isso já está incluso tudo? Tudo incluso. E tudo significa toda a parte de treino, né? A viagem, o uniforme, que se não for, ele é informado antes do assino do contrato. Todo o material escolar, mesma coisa. Se não tiver disponível, vai estar na biblioteca da escola, ele tem acesso a isso. A moradia, a alimentação. Cada escola tem um plano alimentar. Algumas com 4, outras com 5 alimentações dia. Já está tudo no Mas pacote. cada uma tem tudo no pacote. O que não está incluso: passagem aérea e gasto com documentação pessoal. Passaporte, visto, todo o processo de tradução e um seguro. Né? Se ele jogar pela escola, ele está coberto em qualquer ocasião. Se ele está passeando na Disney, ele não tem cobertura da escola. Entendi. Então ele tem que ter um seguro pessoal. Tem chance de reduzir isso com bolsa? Então, aí já são com incentivos, porque nós trabalhamos com escolas privadas. São escolas que custam normalmente de 30 a 80 mil dólares ano.
Então, você faz um paralelo com a negociação, um incentivo, e o aluno consegue pagar em torno disso. Tem meninos pagando 15, tem meninos pagando 16. Tá bom, então tem... Mas são excelentes alunos, atletas com inglês bom. Tá bom. Né? Então, são específicos. É, A faculdade já diminui um pouco. Porque a faculdade ela tem bolsa a ofertar. As escolas têm dinheiro para distribuir. Para investir. De acordo com o processo delas, com o programa delas. Se você pensar hoje aqui, né, em São Paulo, a gente estava falando disso com o Ivan até, né, em escolas aí, o pessoal já gasta quase isso ano com cada... Sem considerar todos os outros custos, né, de alimentação, moradia e tudo mais. Hoje a gente vai falar entre 70 e 100 mil reais ano aí para uma educação aqui no intercâmbio. Para ir para lá, mas para ir aqui também, se você pegar as escolas mais... Hoje você tem escola aí de 21 mil reais. Pois é. Absurdo, mas é. Vamos lá, mesma pergunta para os dois. Se não fosse o futebol, qual modalidade vocês escolheriam para trabalhar? Modalidade? É. Rapaz, eu acho que... Bom, o Marçal eu já sei que ele já contou. Já adiantou. Começa aí para ver se me inspira. Não? Não. Truco. Futebol. Dama. Eu sempre gostei de esporte de uma forma geral. Mas se não fosse para trabalhar com o futebol, qual seria? Futebol. Futsal. O futsal. Não, se não fosse com futebol, dentro de quadra, de campo nenhum, seria na gestão esportiva. Mas não com a modalidade especificamente. Não, nenhuma te vem Por à enquanto, mente. não. Eu estou aprendendo a gostar mais agora do rugby. É o rugby que eu ia falar. Até por conta do João. Exatamente. Estou gostando mais do rugby porque eu vejo que o rugby tem muita coisa em comum, taticamente, inclusive, com o futebol. E você, Bruno? Eu já gosto mais do futebol americano, porque eu aprendi também a torcer e gostar, e eu vi nele uma parte tática... absurda, assim, a lógica do esporte deles e principalmente do evento que eles fazem. Caramba. Então, assim, eu falo, pessoal, pré-jogo. E é o que mais se aproxima do nosso futebol, não é? O entorno, assim, eu fui viajar algumas modalidades, basquete, não sei o que, lá fora, mas futebol americano tem, assim, o pessoal lá na porta fazendo churrasco. É bem Brasil, assim, né? Come solto lá. Mas o rugby também tem, viu? O terceiro tempo. Eu não conheço, nunca. Nossa, o terceiro. O rugby, quando você falou, o futebol americano, ele deriva do rugby. Sim. Né? Então o rugby, na verdade, é a mãe de todos. Tanto que o pessoal fala, aí você joga futebol americano, né? Fica ali. Aí vem o corte do exatamente. Mas o rugby também tem essa coisa. E o evento rugby, hoje, eu não sei se ele perde, porque o rugby é mundial e o futebol americano... Acho que tem mais praticantes de rugby do que de futebol no mundo, né? Não, tem bastante. Se você vê os eventos do rugby, é um absurdo. Todos os estádios cheios em qualquer jogo, tanto masculino quanto feminino. É um absurdo. Por isso que, taticamente é fantástico você entender o rugby. É fantástico. Os esportes que eu gosto mais é o pré-jogo. É a parte de apresentação, do evento do show ali, distribuição de brindes e tudo mais, e o hino. Dos dois ali. Só que no caso do rugby... Até o haka, tem... que aí é animal. Acho que é o que compõe. O jogo em si, às vezes até chato, né? Você fala, pô... mas o rugby não tem como ser chato, não. O que eu nunca assisti que falaram que é chato é o beisebol, de assistir. Também não consegui. Só assisti pela TV, nunca que é cansativo demais. Eu não... É muito longo, né? Na hora que começa os playoffs, fica legal o basquete. Eu vou por temporada assim, né? A NBA, né? Ela começa a ficar legal nos playoffs. A NFL, a partir dos hinos e também dos playoffs ali, fica bacana. O hockey é bacana também. Jogo bem pegado. Fábio foi jogador profissional de basquete. Eu não sei se a gente está chegando no final, mas eu queria voltar atrás uma coisinha só. Quando falava do Bruno, das cirurgias, o tempo, eu até acho que já até comentei contigo, você teve a sua primeira cirurgia com 29, né? Não, com 26. 26. A minha foi com 14. 14 anos. A minha segunda foi com 16. A minha terceira foi com, acho que 20, né? E a última né, foi há quantas? 3 anos atrás, né? Então, até eu tô trabalhando em cima disso, o funil, ele vai, eu não consegui nem ter aquela coisa de estar lá, né?
mas eu sonhei em estar lá. E alguma coisa mais forte. Aí eu falo, se eu tivesse estado, talvez eu não tivesse construído e teria ajudado tanta gente quanto se eu pôde ajudar, entendeu? Então nada é por acaso, mas eu vi aquele sonho que eu tinha, ele foi dirimindo aos 14. Então eu sei bem a dor. Talvez a minha fosse até maior que a dele, mas não é fácil. Mas você sabe que assim, né? Outro dia até fiz aqui como é que chama? Eu iniciei um programa nosso aqui agradecendo a Deus. Sabe por quê? Porque você vê, né? Eu sempre gostei de esporte, né? Gosto de esporte. Nunca tive bola pra jogar futebol profissional. Então você não foi craque? Não foi craque. Mas essa aqui a gente vai cortar, tá? Vai cortar. Vai cortar, a gente vai pegar só essa parte não tá gravando, né? Essa parte não tá gravando. Não, essa parte não tá. Não, eu sempre joguei todos os esportes. Jogava basquete bem, jogava handball bem, futebol, mas assim, nunca pra ser profissional de nenhum, né? Faz tudo, não faz nada direito. Não pato. Mas todo mundo chamava pra ir jogar, né? Qualquer que fosse a modalidade, porque eu gosto de esporte, né? Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte... E fui trabalhar com finanças. E aí você vê, hoje eu tenho a oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre a modalidade que eu amo. Eu tenho a oportunidade de estar aqui com o pessoal de música, que eu gosto muito de música, eu gosto de tocar, eu gosto de cantar. Tenho a oportunidade de estar aqui conversando com o lutador. Então assim, né? E é isso, apesar de você não ter tido essa oportunidade, né, do futebol profissional, de jogar, você viveu sua vida inteira no futebol. Né? E você é o que você falou. Quantos craques você... Fala alguns nomes aí dos craques que você... Nossa. Treinou. Eu não treinei, mas estive do lado, vi crescer Bruno Otávio, né? Se não falar, eu... Não, Zé Roberto, André Luiz, próprio Caio, né? E tiveram vários jogadores, Fábio Melo, vários jogadores. Eu tive o privilégio de poder estar com eles e aprender bastante. E treinadores, né? E treinadores, né? E bastante. O seu Tacílio, Cilinho, Tele, convido com o Vanderlei, professor Parreira. Então, isso aí deu tudo. Mas quando você falou de Deus, e é exatamente por aí. E em 1987, ele cobrou isso de mim, porque quando eu não pude mais, eu disse assim, por que eu não perdi logo as duas pernas? Eu saindo do consultório médico, ele falou, olha, esquece a carreira. Por que aí eu estava no convés de um navio, saindo de Brindisi e indo para trás na Grécia. Eu adormeci ali, e eu tive uma conversa ali, alguma coisa perguntou, e aí, você não queria ter perdido as pernas? Onde você está agora? Através do quê? E era através do futebol que eu estava indo. E aí foi passando a impressão que foram horas, né? Mas não, foram segundos, né? E eu estava com o futebol. E depois eu fui desenvolvendo. Então é uma coisa assim que tem alguma coisa, nada é por acaso. Tudo tem uma motivação. E eu tenho certeza, tivesse eu tido uma carreira, talvez seria uma carreira até interessante, mas não seria tão significativa como foi, de eu olhar para esses meninos. E eu me orgulho mais dos cidadãos que eu ajudei a formar, que hoje são médicos, engenheiros, tudo, do que os próprios jogadores, porque é uma quantidade ínfima de jogadores, né? Mas eu... Pois é, tá vendo? No fim você fez tão mais com o futebol. Com certeza. Futebol. E hoje eu estou aqui conversando e você vendo e partilhando com o Bruno, que eu não tive a chance de treinar, porque no torneio que nós íamos e ele ia disputar, ele passou direto já para o profissional. Não, e ele estava escalado para ir, mas ele já subiu. Mas eu acompanhava todos eles, que eu sempre tive isso, né, de acompanhar, e talvez ali na hora falou, olha, esse daqui também tem bola para isso, né, e isso é que é gostoso. Então eu sou feliz, e através disso conheci vocês, né. Bom, obrigado de coração. A gente tem uma lembrancinha para vocês. A gente não ia repetir a sua caneca, né? Bruno, pega aí, por favor. Só não sei qual que é. Sacolas, né? Aqui de cima aqui? A da frente é do Bruno? Não, primeiro é do Marçal. Marçal, uma lembrancinha. Mas Ó, pode olhar? Lógico, por favor. camiseta. Agora eu vou tomar café com camiseta e caneca. Do TXCast, tá vendo? Aí sim, hein?
Que isso, hein? Sair pra você tomar seu cafezinho e lembrar. Olha ali, pode. Essa é... Essa é de verdade. Não, Essa é de verdade. Você acha que ia ser com a camisa do São Paulo? Poderia ser, né? Também, né? Que beleza, TX. A Camila nem voltava amanhã. Você é São Paulino? Transformação. Ela é São Paulina. É, né? Oxe. Muito obrigado, gente. Obrigado mais uma vez pelo convite. Imagina. Eu sou São Sempre. Paulino, mas eu sou, né? Ele nem sabe. Eu nem sei. O eu não último, acompanho. o último goleiro que ele lembra foi o Zete. Vou falar a verdade. Eu acho que eu parei em 96, Fez por bem, ali. fez bem. De acompanhar pra cá não mesmo, de aconteceu fato. mais nada. Não, mas Impactou de outra forma também, né? A gente segue Eu nessa parei linha. ali. eu confesso que fui pego de surpresa. Eu pensei que eu viesse aqui apenas para Só pra assistir. sentar na cadeirinha Tá bom. ali. Não preciso falar do carinho, do amor que eu tenho por você e pela família toda, o Fábio também. Esse aqui eu não preciso nem falar. Agora, Idem. cada vez mais Isso que eu juntos. falei desde o E começo. E eu só agradeço. Agradeço a Deus e a vocês aqui. Obrigado, Marçal. De coração. Obrigado, Brunão. Eu Quer- agradeço. Você deixou os contatos da Brave? Não, Seus. Acho que hoje o mais rápido e fácil ou é o site, né? Hoje ainda ela tá braesportes.com.br ou BRA Esportes Oficial. Tá? No Aliás, Instagram. legal mencionar também que a gente não mencionou, né? Que além da questão do intercâmbio, você tem, né, um espaço incrível, né, para eventos. São 2 salões lá com churrasqueira, Quadra Society, quadra de society areia. coberto, Isso. Então, areia assim, lá pro futevôlei, pro beach tênis. Galera que quiser aí fazer o evento privativo ou corporativo. Porque inclusive procura a vai gente ter lá agora as também. final de ano também, bastante Isso. coisa. Pro ano que vem, muita coisa do Copa do Mundo também, ativações. Então, assim, hoje a empresa, né, alguns dos serviços e produtos, né? Modalidades de areia, o intercâmbio esportivo, eventos privativos corporativos, e aí dentro do intercâmbio, além do treinamento e colocação nos Estados Unidos, as experiências em viagens tanto para os Estados Unidos quanto para a Europa. Tá ótimo. Bacana. Obrigado e obrigado a você que está aqui com a gente até agora. Curte, compartilha, comenta, faz aquele barulho porque a gente gosta. Fiquem com Deus e até a próxima. Grande beijo. Obrigado.